Bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou Kelvin Lerais, sou doutorando do programa Educação Currículo, faço parte da Associação de Pós-Graduandos da PUC, né, de São Paulo, e também, no momento, estou como diretor da Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, na função de diretor de instituições particulares, né. Hoje a gente vai realizar essa mesa virtual, né, intitulada As Bolsas e o Panorama Atual da Pós-Graduação, com o Cássio, que já chegou aqui. O Cássio ele é tesoureiro-geral da ANPG e doutorando na UFPI, né? Então, de antemão, a gente já agradece ao Cássio pela disponibilidade, né? A gente sabe que são muitos eventos nesse período, ainda mais nesse momento, né, em que os movimentos sociais estão chamando, né, atos Brasil afora, né, para a gente resistir contra e avançar, né, na verdade, exigir nosso direito contra tudo o que tem sido feito, né, no país. Hoje, a gente atingiu a marca macabra, né, de mais de 3 mil mortos, né, em um dia. Então, não há como falar de academia e falar de assuntos acadêmicos sem falar de vidas, né, porque, em última instância, a ciência, né, ela representa a vida, mas a ciência é comprometida com a ética, né, com o humanismo, com a pessoa humana em si, né. Então, veja, porque a vacina nada mais é do que a ciência viva, né, que te dá possibilidade, mas o estudo da ciência é uma área, a parte de políticas públicas, né, quando a gente fala, a gente quer auxílio, né, e aí tem sido o mote, né, então a gente já deixa a nossa solidariedade, né, todas as famílias, né, que perderam pessoas, de certa forma foram mais afetadas, né, porque afetados somos todos nós sob um governo que tem práticas genocidas, né, porque tem quadro altamente qualificado de norte a sul do país e não lança mão, ou mesmo dos orçamentos de guerra, né, como foi chamado, que o Congresso aprovou, e o governo, a todo tempo, a gente tinha que estar defendendo o óbvio e o ululante, né? Então, a gente já inicia assim. Eu gostaria de propor, como é uma semana de recepção, claro que nós gostaríamos de estar todos juntinhos, presentes no auditório da PUC, se olhando, né? Quando a gente chega na universidade, a gente vai tateando um pouco, né? É gostoso ser recém-chegado na universidade, é gostoso fazer uma recepção. Já é o segundo ano consecutivo que a gente faz uma recepção dizendo assim, né? Bem-vindos e bem-vindas à PUC São Paulo, e a APG, a gente coloca a APG enquanto um espaço de contribuição coletiva, né? Então, a gente tem 29 programas na PUC, a gente sabe que tem uma diversidade imensa de áreas. As áreas das humanidades, na verdade, também, são maioria, né, na PUC São Paulo, por isso que nos últimos tempos têm sido muito penalizadas, mesmo com programas nota 7, a exemplo do serviço social, os cortes não deixaram de, infelizmente, de visitar, digamos assim. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse panorama de bolsa, né? Hoje a gente já tem quase 30 pessoas aqui que entraram na sala. É uma pauta importante para a gente entender como é que funciona um pouco esse sistema, mas, sobretudo, a importância dessa luta política, né? Que a luta por bolsas, ela é interna, a gente luta dentro da PUC, para que a PUC, enquanto universidade comunitária, filantrópica, também possa dar sua parte de contribuição para ter uma pós-graduação diversa, e porque a gente sabe que os cortes, eles expulsam a diversidade da universidade, né? Porque tem sido assim há mais de 500 anos na universidade. E a luta externa é localizar contra o governo Bolsonaro, né? Que, no fim das contas, o executivo é quem vai direcionar como o dinheiro vai ser gasto dentro do Ministério da Educação e das agências que são a CAPES e CNPq, né? Que são as principais financiadoras do sistema. Mas, para não me delongar mais, eu passo a palavra já agora para o Cássio. E Oi, pode falar, Márcio. Eu sugeri uma rodada rápida de apresentação, né? Que tem um monte de gente nova que a gente está conhecendo agora, acho que seria legal. Sim, não, tranquilo. Apresentar, então, a gente pode fazer aqui uma espécie de chamada pelo... Aí que eu estou pelo celular, gente, que meu computador acabou de morrer, então, enfim. Ana Carolina, vou pegar aqui pelo chat, se a gente puder falar qual curso, enfim, se é mestrado, doutorado, sua formação, seria bem interessante. A gente pode fazer assim, dessa forma, então? Sim. Podemos. Então, Ana Carolina está por aí? Ana? Então, vamos seguir na sequência. À medida que as pessoas forem entrando, o Antônio, o Francisco.
Pessoal, a pessoa tem que lembrar de ligar o microfone, tá? Ok. Eu sou o Antônio, eu sou tô no segundo semestre do doutorado da Educação, HPS, Educação, História Política e Sociedade da PUC. Bruno. Opa, boa noite, gente. Você está dando para me ouvir? Sim. Sim. Então, eu sou o Bruno, sou do primeiro semestre do mestrado em Economia. Legal, Bruno. Bem-vindo. Camila de Almeida Nava. Oi, boa noite. Eu sou aluna do segundo semestre do mestrado de Psicologia Social. Camila Rodrigues. Oi, eu sou Camila, sou psicóloga, sou de Cuiabá, estou no primeiro semestre do doutorado em Psicologia Social. Cristiane. Olá, boa noite. Tem duas, né? Tem três Cristiane. Opa, eu vou fechar. Bom, eu sou Cristiane, né? Eu sou formada em Psicologia na PUC, eu concluí agora, em dezembro, e eu já entrei na sequência no mestrado, né, na Ciência da Religião. Maravilha. Agora, Cristiane Corsini, que fala, enfim, desculpa. Olá, boa noite. Bom, agora sou eu. Bom, prazer, boa noite a todos. Eu sou Cristiane, psicóloga, entrei agora também no doutorado, na psicologia clínica, núcleo de família e comunidade. Agora a gente tem a Cris Fairbanks. Oi? Na sequência aqui. Desculpa, perdão. Imagina, não, só eu falar que sou de Ribeirão. Falar, Cristiane, quer terminar aí? Tem algum... Não, só isso, que eu sou de Cris, um monte de Cris aqui, e aliás, uma outra Cristiane Regina. Como isso, Cris? Cris Regina tá aí, tá me escutando? Eu também sou Cris Regina, olha só, sensacional. Eu, Cristiane Regina Carvalho Rezende. Eu sou a Cristiane Regina Fairbanks. Prazer conversar com vocês. Prazer. Legal. Alguns eu conheço, né? Os meus parceiros aí de APG. Estamos firmes, seguindo com as atividades por aqui. É muito legal poder receber vocês, então sejam todos muito bem-vindos. Acho que Kelvin já fez essa recepção, mas sintam-se, por enquanto, virtualmente abraçados, né? Eu sou advogada, sou formada em filosofia e estou fazendo doutorado no EHPS. Sou companheira do Antônio, estamos lá no nosso programa firme. Na sequência, a gente tem nosso convidado, Cássio Borges. Olá, pessoal. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês, mas eu sou Cássio, sou professor de História. Estou iniciando agora o doutorado em História do Brasil na Universidade Federal do Piauí. Atualmente sou tesoureiro-geral da ANPG, da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Na sequência, a gente tem Domingas do Currículo. Opa, abrindo o microfone, boa noite. Então, Domingas, Educação Currículo. Eu estou falando aqui com vocês de Porto Velho, Rondônia. E eu quero dar as boas-vindas também aos colegas que estão ingressando agora e dizer que é maravilhoso fazer parte dessa equipe PUC. Obrigado, amigas. Felipe Labruna. Boa noite. O pessoal me chama de Labruna. Eu me formei em Direito na PUC no ano de 2009. E no segundo semestre do ano passado, ingressei no mestrado em Direito. Estou mais ou menos na metade do curso. E, se Deus quiser, ano que vem, pretendo ingressar no doutorado em Direito também na PUC. É isso. Na sequência, a gente tem a Joyce, também do currículo. Boa noite a todos. Então, meu nome é Joyce Nogueira. Eu estou no doutorado, né? Na verdade, normalmente estou trancada, por isso muito me interessa esse momento. Estou trancada por conta realmente da realidade, né? Eu sou psicóloga, atualmente estou na Universidade Federal do Piauí, né, como professora, e espero que realmente hoje o momento seja produtivo e esperançoso.
É isso, gente. Obrigada. Lorena Maria Sanches. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou no primeiro semestre de doutorado na Psicologia Social e sou professora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Marcel Luiz. Olá, boa noite. Estava com o microfone travado aqui para não atrapalhar com os barulhos aqui. Estou numa pequena obra aqui em casa, então só parei mesmo para bater um papo com vocês aqui. Tá? Parabéns aí para quem está iniciando os seus desafios dentro da PUC. Eu tenho o meu desafio aqui com vocês também. Eu me formei, fiz a minha especialização na PUC, em Engenharia de Software. Aí iniciei o mestrado em Inteligência Artificial lá, mas precisei interromper porque ele foi bem no instante em que a pandemia se alastrou, né? Então, eu também sou professor universitário, então isso me impactou do ponto de vista de por todos os lados. Ainda estou passando por essa situação, porque quem sabe bem essa questão de ser professor, a gente sabe que não existe a demanda como existia antes da pandemia, né? Então, muitos professores estão sentindo isso na pele, como que é gerenciar essa baixa demanda. E eu estou aguardando também uma situação melhor aí para ver se eu consigo retomar os meus desafios junto de vocês aí. Mas estou conectado com vocês aí o tempo todo, acompanhando o que vocês estão fazendo, com os outros professores também. O meu orientador, que ficou de lado, né, o Daniel Gatti, eu não sei se ele está por aí, se ele está assistindo alguma coisa, mas ficou de lado um pouquinho, mas eu estou de longe aguardando o momento certo para voltar aí e ter um pouco mais de contato com vocês também. Obrigado, Marcel. Márcio Menberg. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu sou o Márcio Menberg, eu sou doutorando em Direito, eu sou advogado, professor universitário e também sou membro da APG, Associação dos Pós-Graduandos da PUC. Então, eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está entrando agora. Sejam muito bem-vindos à PUC e fazer um convite para quem quiser conhecer mais da APG, participar dos nossos grupos acadêmicos, grupos políticos, estão convidados, né? A APG é a entidade que representa todo o corpo de pós-graduandos da PUC, que faz essa representação institucional, que organiza atividades, palestras, lives, como essa semana de recepção, e também atua politicamente, né? Lutando, por exemplo, sobre as bolsas, que é um tema que, como o Cássio e o Kelvin vão explicar, né? Nós estamos numa situação muito difícil e por isso que a mobilização e a organização de todos nós é muito importante. Então, boas-vindas e boa palestra. Obrigado, Márcio. Maria Aparecida. Boa noite, irmã Maria Aparecida Custódio. Eu estou no terceiro semestre do doutorado no programa Educação Currículo, com o tema, né, Cigana por eu ser cigana. E é com muita alegria que estou começando a participar agora com vocês e quero fazer parte, porque eu sinto que nós estamos numa situação, num mundo sombrio e precisa somar forças. É com muita alegria que eu quero participar com vocês. Obrigado. Agora a gente tem a Natália Godoy. Boa noite. Eu estou no primeiro semestre de Psicologia Social, estou ingressando agora também e estou feliz de poder encontrar com vocês, mesmo que virtualmente, para a gente unir forças nesse momento agora, né? Importante. Então, agradeço. Boa Obrigado, noite. Natália. Natércia. Boa noite, gente. Meu nome é Natércia Magnani, eu sou advogada, eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, mas vim para a PUC para fazer especialização em mestrado, também em Direito, e acabei não saindo mais. Hoje eu estou no doutorado, eu sou pesquisadora na área de Direitos Humanos, eu também sou professora e advogada de uma maneira residual, aí é o que eu menos faço. A pesquisa me toma o maior tempo. Eu também faço parte da APG e quero dizer que é muito legal estar aqui com vocês hoje, mesmo que nesse formato, que não é o ideal, né? Seria muito legal que a gente pudesse estar se reunindo de maneira presencial, mas eu desejo que a gente tenha uma ótima palestra e que a gente possa discutir esse tema que é tão importante. Um prazer conhecer todo mundo.
Obrigado, Nath. Agora é o Oduvaldo José. Desculpa se eu li teu nome errado. Oi, boa noite. Não leu não, tá certinho. Boa noite a todo mundo. Eu tô no primeiro semestre do doutorado aí, em Direitos Humanos, e é isso. Tô bem preocupado com o caminhar das coisas no Brasil, e acho que todos vocês, né? E já vou logo me desculpando com todos vocês, porque eu estou vendo a hora aqui e talvez eu tenha que sair antes do término da reunião. Boa noite. Obrigado. Na sequência, a gente tem o Péricles de Souza. Oi, gente, boa noite a todas. Eu sou Péricles, estou no segundo semestre de Psicologia Social. Obrigado. Rodrigo Correia. Olá a todos os colegas, boa noite. Eu sou aluno do mestrado, estou no segundo semestre do Núcleo de Filosofia do Direito e gostaria de parabenizar a PG pela iniciativa, pela recepção aí a todos nós ainda calouros aí no curso. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Sandra Mello. Sandra tá por aqui com a gente? Ela está sem microfone, ela escreveu aqui no chat. Tá, porque, desculpa, estou pelo celular, então não consigo ver o chat ao mesmo tempo. Então, vamos pular aqui para a Tainá, depois que a gente volta na Sandra. Tainá, ou... Boa noite a todas e todos. Eu sou a Tainá, formada em Ciências Sociais pela PUC, me formei em 2018 e agora estou no primeiro semestre de Psicologia Social, mestrado. Bem-vinda. Vera Maria. A Vera está por aí. Não. Então, se entrou mais alguém que, enfim, eu segui aqui a lista, né, que estava, por favor, fale aqui no chat. A gente vai ter um momento também de abrir, né, para a gente fazer esse debate. Mas eu acredito que esse momento que a gente pensou na PG, né, é um momento de acolhimento também, onde a gente pode se olhar, a gente pode trocar as nossas impressões, como você pode ver, a PUC, eu sou de Belém, né, então a gente tem de norte a sul, né, nos nossos programas, essa diversidade ela é boa. Ontem mesmo nós discutimos isso, né, os programas, a questão se tem as cotas, né, implementadas para a gente ficar vigilante, mas não só as cotas para alunos, porque a gente quer professores também, a gente quer ver uma diversidade em relação aos professores, aos deficientes, né? No programa do currículo tem vários surdos e surdas, né, que se formaram, inclusive. Ontem a gente teve uma colega aqui que é deficiente visual, né, então ela estava perguntando por essas questões. Então, eu creio que nesse momento em que muitos manifestaram, né, que o país vive um momento sombrio, tenebroso todos os dias, esse acolhimento, esse olhar para o outro, né, ele é muito interessante, porque a gente vai se apoiando, ainda que à distância, e vai achando estratégias para resistirmos, né, juntos, porque é só junto que não existe soluções individuais. Isso é uma coisa na PG que a gente sempre briga. Se você vai fazer uma resolução, faça no atacado, porque no varejo a gente fica à mercê de poderes que possam, enfim, que são mais facilmente corrompidos, você rompe a barreira, né, do coletivo. Então, claro que sempre respeitando as individualidades, as diferenças, mas à medida do possível a gente quer que soluções sejam pensadas de forma conjunta. Então, agora são 7h26, eu vou passar a palavra para o Cássio, depois a gente abre uma rodada de perguntas, de dúvidas, e a gente vai trocando ideia nesse tempinho que a gente fica junto aqui. Tudo bem? Cássio? Beleza, Kelvin. Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Queria inicialmente agradecer o convite. Começou pelo Kelvin, já conversei com o Taquaral, mas em nome dos dois, da Natessa e da Cris, né, que foram os que eu anotei aqui, que estão aqui presentes, eu queria agradecer imensamente o convite feito pela Associação de Pós-Graduandos da PUC São Paulo, a ANPG, para que a gente estivesse aqui prestigiando esse momento. Para nós, como entidade nacional, são desses momentos que
que nos possibilitam nos constituir enquanto uma organização política forte, com representatividade, que consegue dialogar em todos os cantos do Brasil. Para você ter uma ideia, eu estou aqui. Fiquei até feliz que eu vi a Joyce aí também, que é minha conterrânea. Eu não sei se é conterrânea piauiense ou só trabalha no Piauí, né? Mas para ver exatamente esse aspecto que o Kevin colocou, né, da PUC, a capacidade dela de ser nacional realmente, né, de ser tão diversificada, de ter uma presença tão marcante do Brasil todo, de vários sotaques, de várias cores, de vários semblantes. Então isso demonstra também o papel que a PUC desempenha na ciência brasileira, no ensino de superior, de pós-graduação, sendo sempre uma referência, e também uma referência de resistência. Se a gente for lembrar dos períodos da ditadura, quando a gente estuda o movimento estudantil, eu comecei a militar muito cedo, né? Eu fui desde quando era secundarista, que eu fui do Cefet, do Centro de Educação, que eu participo de grêmios estudantis, depois fui do DCE da universidade, fui da Uni, e atualmente, quando eu entrei no mestrado, ingressei aí para ajudar a compor também esse movimento, que também é um movimento, é uma espécie de um movimento estudantil. Não é bem um movimento estudantil da forma que talvez a maioria de vocês estejam acostumados, né, com aquelas dinâmicas de mobilização dos estudantes secundaristas ou estudantes universitários, mas é um movimento estudantil. E um movimento estudantil essencial para a manutenção dos estudantes e também para as contribuições nacionais importantes. Então, a NPG é uma organização que tem mais de 35 anos de história. Queria, antes de entrar propriamente dito no debate que foi sugerido aqui, mas apresentar também a entidade para vocês. A NPG tem mais de 35 anos. É uma entidade que vem ampliando o seu nível de atuação a cada ano que passa. Para se ter uma ideia, durante muito tempo, a pós-graduação ela foi concentrada exatamente nesse eixo aí de São Paulo, né? Então, assim, depois houve assim, um boom da pós-graduação, que hoje, basicamente, existem cursos de mestrado e doutorado em todo o Brasil. Então, isso também fez com que a NPG crescesse do ponto de vista da representatividade e do ponto de vista também da constituição de seus argumentos para defender os interesses que são diversos. E aqui a gente chega nesse tema que é referente especificamente à questão das bolsas, que é uma das questões essenciais da nossa luta, né? Enquanto outros movimentos estudantis têm a questão do ônibus, do busão, de outras demandas mais particulares de suas universidades, nós, pós-graduandos, a gente sempre centra como uma questão essencial da nossa Constituição essa defesa das bolsas. Por quê? Turma, a bolsa ela é essencial para tudo, né? No caso de vocês, eu andei perguntando mais cedo para o Kelvin qual o tipo de bolsas que vocês poderiam ter. A PUC é uma universidade comunitária, mas é uma comunidade privada, que tem suas taxas altas. Se você for tirar do seu bolso, trabalhar, conseguir uma grana para poder financiar o seu estudo de mestrado, de doutorado, tem um custo elevado para se cumprir. E nós, quando saímos da graduação, a gente já sai da graduação muito naquela perspectiva de entrar no mercado de trabalho. A vida nos exige que a gente imediatamente entre no mercado de trabalho. Porém, para buscarmos nos qualificar, a gente termina, às vezes, deixando de trabalhar para poder seguir nos estudos complementares, no caso, cursando especialização no lato sensu ou no estricto sensu, no mestrado e doutorado. Então, a bolsa ela termina sendo algo assim essencial na nossa vida. É ela que mantém ou a mensalidade, no caso, por exemplo, das bolsas tipo 1, que é o caso das bolsas que vocês têm da CAPES, que financiam, né? O Kelvin me explicou um pouco como é que funciona essa dinâmica, que financiam a mensalidade, ou da do tipo 2, que financiam a mensalidade e ainda dão a bolsa, uma bolsa extra para esse pesquisador poder se manter, mas também como a bolsas de demanda social, que é um caso grande que existe, a maior quantitativo de bolsas CAPES hoje no Brasil são essas bolsas de demanda social, e que diz respeito exatamente à nossa manutenção enquanto pesquisador. É muito difícil, turma, é muito difícil conseguir, eu sei que muitos de vocês conciliam, eu também concilio, eu sou professor aqui em Teresina, mas é muito difícil você conseguir conciliar os estudos de mestrado, de doutorado, os índices, inclusive, de
estresse, de depressão na pós-graduação é muito grande, porque é uma vida que exige muito da gente, que exige naturalmente dedicação, comprometimento, e isso vai gerando uma série acarreta na vida da pessoa uma série de questões também que precisam ter os seus cuidados. Então, a bolsa ela é uma questão essencial, desde da manutenção diária da pessoa, quanto comprar livro, participar de evento, publicar artigos. Todas essas demandas elas exigem naturalmente exigem da gente essa disponibilidade material para poder cumprir todas essas questões. Turma, a pós-graduação ela é muito relevante para o Brasil do ponto de vista estratégico. Essa é uma das primeiras questões que eu queria colocar para vocês. Para se ter uma ideia, hoje cerca de 90% de toda a ciência que é produzida no Brasil, ela é feita dentro dos programas de pós-graduação. Ou seja, quem está produzindo conhecimento novo, pesquisando, óbvio que a gente sob a orientação dos professores, né? Mas somos nós, digamos assim, os trabalhadores braçais da ciência somos nós, pesquisadores, cientistas, que estão se dedicando agora, nesse momento, a construírem a sua vida dentro da pós-graduação. E essa pós-graduação ela aconteceu no Brasil de uma maneira muito, se eu for colocar como professor de história também, ela aconteceu de uma maneira muito pequena, digamos assim, se a gente for comparar com esses países que são centro do desenvolvimento capitalista, por exemplo, ou até nações como China, Rússia, outras que também tiveram outras vertentes políticas dirigindo o país durante outros tempos. O Brasil, para se ter uma ideia, somente... Quando a gente fala em universidade, a gente só pode falar assim, de universidade realmente aqui no nosso país a partir lá da década mais ou menos de 20, década de 30. A primeira, inclusive, assim, a primeira grande universidade nacional vai ser a USP. E ciência e tecnologia, propriamente dita, a gente só vai poder falar na década de 50, que é quando são criadas essas duas instituições imprescindíveis para o financiamento da ciência brasileira, que é o CNPq e a CAPES. O CNPq, só para ter às vezes, como eu sei que uma parte de vocês já devem saber disso, né? Mas como uma parte de vocês... Eu achei interessante que alguém falou que era calouro, né? Só para dar esse adentro. É porque a gente é calouro na pós-graduação, mas já viu tanta universidade, tanto texto, que às vezes até... rapaz, realmente, ainda sou calouro, né? Mas, sim, voltando. Essa questão da CAPES do CNPq, só para explicar, existe uma diferença hoje no país, só para vocês entenderem como é que funcionam essas duas pesquisas. Primeiro, o CNPq ele é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ele cumpre objetivos propriamente dito relacionados à pesquisa científica. Por exemplo, quando a CNPq ela destina uma bolsa para o pesquisador, ela não está destinando uma bolsa para o pesquisador, por exemplo, para o Kelvin. Kelvin é um pesquisador da área de, se eu não me engano, é da educação, né, Kelvin? O Kelvin é um pesquisador da educação. Então, é o seguinte, quando a CNPq destina uma bolsa para o Kelvin, ela não está destinando uma bolsa para o Kelvin lá estudar, garantir os estudos dele, não. Ela está garantindo o seguinte, ela gostou da pesquisa do Kelvin, ela considera que a pesquisa do Kelvin é uma pesquisa de relevância para um contexto de desenvolvimento nacional, ou regional, ou depende do perfil da pesquisa que ele esteja desenvolvendo. Então, o CNPq ele patrocina a pesquisa científica que está sendo realizada pelo Kelvin. A CAPES não, a CAPES ela é vinculada ao Ministério da Educação. E como sendo vinculada ao Ministério da Educação, ela tem mais um caráter formativo. Ela tem um caráter também de você formar educacionalmente pessoas qualificadas para adentrarem no mercado de trabalho e também para cumprirem outras funções, por exemplo, como é o caso de lecionar. Quem é que vai abastecer as universidades de professores? Então, ela tem essa visão, digamos assim, de caráter mais educacional. Então, eu digo essa diferenciação só para vocês entenderem. Outra que aí volta ao raciocínio. Começou muito tarde no país. Durante muito tempo, essas instituições de pesquisas elas foram sendo gestadas com dificuldade, fazendo ciência e formando profissionais estricto sensu de maneira muito vagarosa e concentrada na região sudeste do país. Quando é que a gente vai conseguir mudar esse
Ficou mudo só para mim? Oi? Deu uma travadinha no som. Ah, sim. Aqui foi embora também. Beleza. Deu certo aqui? Ok. Voltou? Voltou, Cássio. Desculpa. Voltou. Onde foi que vocês pararam de escutar? Kelvin. Eu vou voltar aqui na linha de raciocínio aqui que eu tô. É o seguinte, então, por exemplo, para vocês avaliarem como foi essa questão do boom na história recente da ciência e tecnologia no país. Em 2003, os recursos destinados do Brasil para ciência e tecnologia no país era algo em torno de 60,5 bilhões de reais. Em 2014, esses recursos eles saltaram de 60 bilhões para 116 bilhões, ou seja, praticamente que se dobrou as verbas investidas em ciência e tecnologia num espaço aí mais ou menos de 10 anos. O que é que vai mudar, também para mim não alongar muito, sobre o cenário atual, que eu acho que é o que vocês querem, principalmente assim, se atualizarem, já que estão retornando para o espaço acadêmico agora especificamente. É que, turma, a partir de 2016, começou com certas áreas que ele considerou que investimentos em ciência e tecnologia, por exemplo, ele era um gasto. Erroneamente. A NPG, inclusive, tem um plano chamado Plano Emergencial Anísio Teixeira, que foi pensado nesse período para a gente tentar possibilitar políticas públicas que voltassem a se investir massivamente em ciência e tecnologia no país. Mas a gente, nesse Plano Anísio Teixeira, diz lá, para cada um dólar investido em pesquisa, existe a possibilidade de retorno de pelo menos $7 para aquela nação investidora. Então, assim, com a ordem completamente anti-estratégica, talvez, pensando assim que na boa vontade do capital privado para financiamento de certas pesquisas, o capital ele financia o que ele tem interesse, o que dá lucro, né? Ele não está preocupado com o bem-estar social. Então, termina que houve um esvaziamento desses recursos para o financiamento da ciência e tecnologia, da educação e, consequentemente, para essas agências de fomento que era o que garantia essa popularização do acesso às bolsas de pesquisa, tanto da CAPES, do CNPq. No caso de vocês também existe a possibilidade da FAPESP, né, que é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, que inclusive paga melhor do que a CAPES e o CNPq. Mas houve, principalmente a partir da emenda constitucional 95, que é a chamada emenda do teto de gastos, um desgaste no financiamento dessas instituições. Por exemplo, o CNPq. O CNPq, em 2014, ele tinha como orçamento anual algo em torno de 3,3 bilhões de reais. 3,3 bilhões. Em 2020, esses recursos foram para 1,3 bilhão. De 2014, 3,3, 2020, 1,3 bilhão. Ou seja, caiu aí basicamente o triplo. Pasmem, eu fui para uma reunião agora do Conselho Deliberativo do CNPq representando a NPG. Sabe qual é o orçamento previsto para esse ano na CNPq? 561 milhões de reais. Ou seja, cai uma queda de 58% do orçamento do ano passado para o ano de 2021 no CNPq. O que é que isso representa? Isso representa na prática, turma, o seguinte, que todos os bolsistas CNPq, se a gente pegar atualmente, só daria para pagar algo em torno de 4 meses de bolsa para todos esses pesquisadores com esse recurso. Ou seja, existe ainda uma tentativa aí de recomposição desses orçamentos através de um mecanismo chamado regra de ouro, que vai se buscar no parlamento essa possibilidade de recomposição orçamentária, que é possível que consigamos ela, principalmente agora, porque a gente obteve uma importante vitória desde o ano passado. O ano passado foi aprovado um PLP que desbloqueava os recursos que era de um Fundo Nacional da Ciência e Tecnologia chamado FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Esse fundo, existia um bloqueio que não se podia gastar os recursos desse fundo. Então, a gente aprovou um PLP, o Bolsonaro vetou
e no início desse ano, 2 dispositivos dele que não possibilitavam a utilização, então meio que anulou. E agora a gente conseguiu aprovar, com muita luta, da NPG, da SBPC, da Andifes, Confins, uma série de entidades científicas nacionais, nós nos unimos para conseguirmos aí pleitear junto ao parlamento a derrubada, derrubou-se pelo menos um veto, que é um desses vetos importantes. É tão importante que, por exemplo, a gente só teria para a ciência e tecnologia desse fundo algo em torno de 2 bilhões, agora vão ser 7 bilhões de reais, só oriundo desse fundo, o que vai nos possibilitar recompor o orçamento do CNPq. Eu começo pelo CNPq, mas assim, dentro do caráter das bolsas, para vocês o que é mais importante é ter o conhecimento sobre a questão da CAPES, que é onde vão ter essa possibilidade dessas bolsas tipo 1 e tipo 2 que vocês vão poder pleitear junto à PUC. Turma, e o cenário ainda não é fácil. No que se refere à ciência e tecnologia, a gente conseguiu essa vitória importante para a derrubada dos vetos do FNDCT para recompor. Existe uma possibilidade de recomposição, eu acho que vai dar certo, porque existe uma mobilização intensa da comunidade científica. Porém, ainda está anunciado ainda um corte orçamentário do ano passado para esse, na casa de 18% dos recursos do Ministério da Educação. O que é que isso implica? Isso implica diretamente no financiamento da CAPES, que é esse tipo de bolsa que vocês recebem. Para se ter uma ideia também comparativa, em 2019, os recursos da CAPES eles eram de 4,2 bilhões. Em 2020, foi para 2,8 bilhões. O que está previsto para esse ano é 1,9 bilhão. Eu estou falando todos esses números, não é só para parecer algo aleatório, uma coisa sem sentido. Turma, o que é que representa a diminuição desses recursos? Menos bolsas, entendeu? Isso aí, quem vai sofrer na ponta somos nós. Inclusive, já existe, o Kelvin depois pode me complementar, inclusive quem ajudou a amadurecer muito esse debate dentro da NPG foi o Kelvin, que é o nosso diretor de universidades particulares, o que é sobre alguns mecanismos que a CAPES já tem adotado para cortar essas bolsas dos programas. No ano passado, eles aprovaram a portaria 34, esse ano eles reeditaram a portaria 34 e aprovaram uma portaria chamada portaria 28. Essa portaria 28, ela penaliza os programas que têm quais tem uma avaliação menor, tem um desempenho menor nas suas avaliações. Então, é natural que, por conta desses mecanismos, os programas, principalmente de nota 3, 4, vão perder muitas bolsas, 5 vão perder razoavelmente, 6 e 7 vão se estabilizar. Mesmo assim, o cenário é de perda. Então, é um cenário difícil. Só basta a gente analisar, por exemplo, já não basta a gente analisar até essa pandemia, todos esses problemas enfrentados pelo Brasil. Então, assim, a ciência está numa grande crise. A NPG tem chamado de apagão da ciência, não é algo positivo, mas, ao mesmo tempo, queria colocar a nossa disponibilidade de construção das lutas. E é nesse sentido, inclusive, que eu queria parabenizar muito a APG PUC. A APG PUC ela tem sido assim, um exemplo de organização social das estudantes e dos estudantes de pós-graduação no Brasil. Há muito tempo que ela vem pautando essas demandas referentes às bolsas, vem construindo junto com a gente as lutas, vem mobilizando sua base. Para se ter uma ideia, a última reunião presencial que eu fui da NPG foi na PUC São Paulo, organizada por intermediação da PG. Então, assim, tem sido também essa possibilidade de resistência. E a possibilidade de resistência depende da gente, turma. Depende de vocês que estão entrando, de participarem da PG, de contribuírem com os debates da NPG. A todo tempo nós estamos fomentando essas discussões e nos unindo a outros setores da comunidade científica acadêmica para defender os nossos interesses. Não é fácil com o governo que está aí, não sei qual é a posição política geral de vocês, mas é um governo que tem dificultado muito nossa vida pelo negacionismo. Vocês podem ver como é a questão da vacina. Infelizmente, hoje aí existe ainda uma grande parcela da população que sequer acredita em vacina, exatamente por conta, nem pandemia, ou então assim, invenções de histórias malucas, né? Ou seja, nega a ciência, são negacionistas que têm prejudicado muito o país. Então, a gente assim, não tem esperança que com essa turma a gente vai conseguir resolver esses problemas. Porém, o Estado brasileiro ele é maior, as instituições são maiores, e a organização nossa da luta e a disponibilidade e disposição para construir essas saídas para esse cenário de conflituoso é o que nos dá esperança.
Nesse sentido, turma, as entidades estudantis lançaram, esse mês de março, a sua Jornada Nacional de Lutas, que vai acontecer no dia 30. Aliás, já estão acontecendo várias atividades. Eu considero, inclusive, que essa semana aqui de recepção da PG PUC já é uma atividade que soma nesse sentido da jornada de lutas. Nós vamos fazer uma série de mobilizações no Brasil. O tema da campanha é Vida, Pão, Vacina e Educação, que é exatamente pensando em todos os cenários de reorganização da vida brasileira, de retornada da possibilidade de se retornar a partir que o governo comece a se investir mais em vacinas, e também a defesa da educação, que diz respeito a essa temática nossa, que é a questão da recomposição de bolsas. Então, dia 30, a gente vai fazer um grande ato nacional. Queria também aproveitar para convidar vocês que sexta-feira agora a gente vai dar início ao nosso seminário de gestão da NPG. Eu não sei se vocês têm atividade até sexta-feira, né? Mas se vocês tiverem o tempo, na sexta-feira à noite vai ter um espaço aberto que vai estar presente o presidente da SBPC, o professor Ideu Moreira, que é presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o presidente da ABC, vai estar o presidente da ICTP.br, que é a Iniciativa pela Ciência e Tecnologia no Parlamento, que é o Celso Panzera, que é um grande parceiro nosso, a reitora da UFMG, a professora Sofia Manzana. A gente vai fazer um debate lá importante sobre a defesa da ciência em tempos de pandemia e negacionismo. Então, todas e todos estão convidados a conhecer. Quem quiser conhecer mais sobre a NPG, a gente tem um site aí disponível, www.anpg.org.br, e desde já eu queria me colocar à disposição aqui, mesmo não sendo estudante da PUC, mas como dirigente do Movimento Nacional de Pós-Graduandos, a estar ombro a ombro aí com vocês no que for preciso. Kelvin, Taquaral, a galera da PG tem meu contato, eu estou sempre à disposição, sempre que necessário. Obrigado, turma, e está aberto aí. Quem quiser perguntar, estou à disposição. Obrigado, Cássio, pelas informações trazidas, né, pela intervenção. Eu gostaria de propor que, antes que a gente abra as inscrições pelo chat, né, eu imagino que muitos queiram perguntar, enfim, expor, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre esse cenário de bolsas, né, para a gente entender que muitas pessoas falaram, cheguei agora na pós-graduação, então realmente é um sistema um pouco diferente, né, de como funciona a demanda, né. A gente tem a CAPES e a CNPq, como o Cássio colocou, né, que são esses grandes agentes que vão financiar a pós-graduação no Brasil. Hoje, independente se você gosta ou não desse governo, a gente sabe que o orçamento está decrescente. Então, a gente vem dos governos Lula e Dilma com o orçamento em ascendência. E agora a gente vê um orçamento decadente, de modo que, como a NPG está chamando, né, com as entidades, com a UNE, a UBS, de um apagão da ciência, né? Porque, veja, se você vai ter uma redução de 33% no orçamento da CAPES, você não paga a bolsa hoje do que tem. E aí, também, então, a nossa disputa todo ano tem sido assim, aliás, desde 2017, né, o ano ali do governo Temer, a gente tem se organizado na PUC e nos fóruns das entidades para lutar perante o Congresso pela questão do orçamento, porque o orçamento é uma parte da disputa de luta, né, de como o nosso dinheiro vai ser utilizado para ser distribuído nesse país. Infelizmente, a gente sabe que quase metade do orçamento público é para pagamento de dívida. Então, e a gente vê que o rentismo no Brasil continua lucrando, os super ricos ficam mais ricos, e na pandemia você tem milhões e milhões de pessoas entrando todos os dias abaixo da linha da pobreza, né, na indigência, seja de ter um prato de comida na mesa, ou seja, por ter um direito violado, ou qualquer outro acesso à saúde e educação. Então, a gente sempre tem que pensar, né, que a gente pauta a luta dentro dessas agências e nas fundações de amparo à pesquisa, que acho que cada estado tem uma fundação de amparo à pesquisa. Então, o Pará tem a FAPESP, a São Paulo tem aqui a FAPESP, né, e os outros estados, aliás, tem 2 estados só que não tem, que são na região norte. Mas mesmo na região norte é novo um pouco esse modelo de fundação de amparo à pesquisa, porque muitos desses neoliberais, ou mesmo o interesse desse setor empresarial, é de que não haja uma mão de obra qualificada, nem que eles pensassem pela lógica do capital, porque a gente também não pode pensar que a ciência ela tem que ter uma lógica utilitarista imediata. Eu posso ter uma pesquisa, aliás, as pesquisas dentro da psicologia, dentro da educação, elas dizem o seguinte:
Por que a criança não pode estar no processo produtivo? Porque a criança ela tem o direito de brincar. Eu sou da pedagogia, então a gente estuda muito forte, né? O direito de brincar, o direito a viver toda aquela etapa de desenvolvimento dela. Então, mas isso vem de onde? A partir do nosso entendimento, né? A partir dos direitos. Então, quando esse governo ele escolhe as ciências humanas e sociais como inimiga, ele sabe que a gente quer rever uma série de coisas, de injustiças que a gente tem nesse país e que passa, sim, por financiar muito forte programas de educação, programas da área do serviço social, da psicologia, da matemática, enfim, das mais diversas áreas desse edifício do conhecimento. A gente quer colocar, sim, foguete no espaço, a gente quer ter, assim como a gente desenvolveu o petróleo da Petrobras, mas a gente também quer discutir sobre a dignidade do nosso povo. Então, quando a gente defende as ciências humanas e sociais, em última instância, a gente está falando disso. E aí, defender orçamento para CAPES, para o CNPq, que se traduz não somente também em bolsas, porque, veja, tem programas das áreas de engenharia, e, enfim, programas de demanda em laboratório, mesmo da área de humanas, que você não tem verba para o laboratório. Então, não adianta só eu ter uma política que tem bolsa. A gente quer bolsa e a gente quer que exista também condições dentro das universidades. Hoje, as universidades públicas, né, federais, têm visto o seu orçamento arrochado e também tem cortes de mais 20%. Então, a gente tem o corte em cima do corte. Para fechar um pouco essa parte desse cenário nacional, o Cássio mencionou 2 portarias. Ano passado foi baixada a portaria 34, que era uma portaria que estabelecia alguns critérios para avaliar a concessão de bolsas. Dentro desses critérios, eles colocaram o quê? O tempo de titulação, né, que você leva dentro do programa do mestrado e doutorado. Durante a pandemia, esse tempo foi suspenso, porque tanto o CNPq concedeu 60 dias de prorrogação à medida que teve uma pressão muito forte da NPG, das entidades estudantis e associações diárias para prorrogar. Porque como é que a gente faz pesquisa no meio da pandemia? Quem está ali no dia a dia? Como você visita os acervos, bibliotecas? Então, essa foi uma questão que o governo federal, por não tomar uma iniciativa, e aí a NPG... Porque o que acontece? A gente, às vezes, fica muito numa pauta reativa. A NPG resolveu fazer uma pauta propositiva. O que a NPG falou? Se reuniu com o seu pleno, por meio muito quem conduziu essas discussões foi a nossa presidenta, a Flavínia Calé, que é da USP, do programa de História Econômica. Que a gente estava propondo que, além da prorrogação, fossem concedidas novas bolsas. E aí, isso atinge a PUC, porque se um programa prorrogar por 90 dias a bolsa, a gente sabe que um colega que viria pegar essa bolsa na sequência, ele vai também ter que esperar 3 meses. E muitas vezes a gente direciona o lugar errado da nossa indignação, né? Nossa indignação tem que ser com o governo federal, em última instância, porque internamente a gente lutou, a gente conseguiu essas bolsas aí da fundação, que foi de filantropia. Claro que a gente tem uma série de apontamentos do edital, que exigia pagar uma matrícula de 4 mil, aí você tinha que ter uma renda de 1.500, então algumas incoerências a gente apontou, e aí está aberto, a gente também pode pensar, sair daqui até com uma proposta, de repente, de ter um GT sobre bolsas, para a gente fazer esse acompanhamento mais de perto, mas o cenário é sempre nacional. Então, a NPG colocou que o governo não só prorrogasse as bolsas, como concedesse novas bolsas, para que não ficassem congeladas as filas. No meu programa mesmo, tem pessoas que entraram no ano passado e não teve uma bolsa nova. Por quê? Você prorrogou, mas também o colega tem que ter o direito de terminar a pesquisa dele, só que não é do colega que eu tenho que ter raiva, às vezes, da comissão de bolsas do programa. Eu tenho que entender como se estrutura esse movimento. E hoje, consolidando a portaria 34, todos os abusos cometidos pelo governo, a gente tem a portaria 28. Então, eu pediria a vocês que lessem um pouco a portaria 28, porque ela é uma portaria que traz uma coisa que me preocupa muito. Primeiro que, uma análise mais pessoal, tá? Uma discordância que eu tenho da portaria 28 é que ela observa, na formulazinha lá para dizer que número de bolsas cada programa vai ter, o IDH do município. Então, veja, o IDH do município de Belém, ele é considerado um padrão alto. Mas se você pegar o IDH do estado do Pará, o IDH é baixíssimo. A gente tem Melgaço, que é um município do Marajó, né, da ilha do Marajó, que tem assim, IDH parecido com países de extrema pobreza pelo mundo. Então, além do mais, eu penso em IDH de região, porque se a gente for ver com os programas nota 3 e 4, eles estão localizados mais na região norte e nordeste.
E aí, mais uma vez, a gente penaliza as regiões norte e nordeste, né, que são vistas como de segundo plano, mas sim tem uma importância nacional gigantesca, e aí está a chave. O Pará é um grande exportador de minério, de ferro, tem a biodiversidade junto com o Amazonas, da Amazônia Legal, o Maranhão. E como é que a gente explora essa biodiversidade com a floresta em pé? Isso tem a ver com ciência também. Então, para mim, essa questão do IDH deveria ser visto na regionalidade, porque a pós-graduação brasileira ela é calcada nas capitais. Você conta um município ou outro que tem nos interiores. O segundo ponto, para mim, problemático dessa portaria é colocar com muita exigência que se observe o tempo de término do mestrado e doutorado. Então, a gente está assumindo que existe uma esteira de produção, porque a gente tem o Plano Nacional de Educação que diz lá, a gente tem que produzir por ano 20 mil doutores e 25 mil mestres. Hoje, a gente conseguiu já ter 25 mil mestres e mestras formados todos os anos. Mas o doutor ainda não conseguiu. Mas e a custo de quê? Se eu não tenho um projeto de país, hoje já há um desemprego entre mestres e mestras e doutores e doutoras. Então, peraí, a gente tem que pensar um desenvolvimento alinhado para onde vai absorver, porque essa mão de obra, infelizmente, não tem espaço na universidade para todos. E que outros setores a gente pode dar essa dinamicidade se a gente continua numa economia calcada na soja, nessa exportação de matéria-prima, especialmente, né? Então, a gente tem que... E o terceiro ponto é que a gente exige aqui nesse próximo plano nacional, assim como tem o Plano Nacional de Educação, a gente tem o Plano Nacional de Pós-Graduação, no PNPG, que sejam, pelo menos, assim, garantidos orçamentos mínimos que eu digo assim, sei lá, vamos pegar 2014, 13, que é o auge dos orçamentos da CAPES-CNPq, que não se contingencie, que aquilo seja o básico, porque a gente estava em expansão no sistema. Porque cada vez que a gente contrai o orçamento direcionado à pós-graduação, a gente não só expulsa pessoas como eu, que era da região norte, pretos e pobres, enfim, e uma série de coletivos de sujeitos que historicamente não ocupavam esse espaço, né, que ainda é um espaço elitizado, mas também a gente joga fora todo o investimento público, porque se a gente for ver o investimento em ciência básica, ele é essencial. Essa vacina da Pfizer, né, que é a vacina mais eficaz que tem, eu estava lendo um pouco a história da pesquisadora, uma pesquisa da década de 80, que ela até foi desacreditada, que tem a ver com RNA mensageiro, só que teve um país que continuou investindo na pesquisa dela. E se a pesquisa dela não continuasse a receber aporte do governo, porque tem pesquisa que você vai 10, 15 anos para produzir um resultado. E assim, eu estou falando em termos científicos, não estou falando desse impacto social e humano que a gente sabe que as pesquisas têm. Então, se a gente não pensar hoje que a Fiocruz e o Butantan são instituições públicas, de investimento público, a vacina está chegando no braço da nossa população, graças, claro, à luta coletiva, mas a pesquisadores e pesquisadores que vêm, os respiradores na Universidade Federal do Ceará, desenvolveram tecnologia aqui na USP. Então, assim, a gente tem que pensar como é que a gente impacta e realmente a valorização do dinheiro público. Por fim, eu queria fazer 2 perguntas a vocês, ou enfim, que vocês também possam refletir ou buscar mais informações. Todo programa, ele é obrigado a ter um aluno, ou 2 alunos, ou 2 alunas, representantes no seu colegiado de curso. O colegiado de curso é aquela instância, né, que reúne professores e alunos que vão discutir ali o currículo do programa, plataforma Sucupira, um pouco da burocracia que exige a pós-graduação, apreciar, às vezes, processos de pedidos de prorrogação, enfim, o cotidiano do seu programa. Então, aqui eu vi economia, psicologia, educação, direito, diversos programas. Procurem se informar quem é o representante discente do programa de vocês, ou a representante discente, tanto do colegiado do curso, que vai ser aquela primeira instância mais precípua, onde você consegue debater a miudeza do seu programa, para você chegar para a PG e dizer assim, olha, hoje o cenário do meu programa é esse. Se não tiver também alguém, nos procurem que a gente ajuda vocês a conduzir esse processo aí de estar conversando com os demais colegas. O outro comissão que existe, chamada Comissão de Bolsas. A Comissão de Bolsas, normalmente, ela é gerida pelo coordenador, coordenadora do programa, 2 professores ou professoras do programa, e 1 aluno do mestrado e 1 do doutorado. Então, essa comissão de bolsas, ela vai discutir ali quais são os critérios de implementação das bolsas. Hoje, na PUC,
a gente já tem uma resolução que é desde 2017, que ela obriga que 30% das bolsas sejam colocadas para cotas raciais, escola pública e egressos de quem foi bolsista Fundasp, né? Quem estudou na PUC com bolsa da Fundação. Então, que já é um grande passo, esses 30%. Claro que a gente pode lutar, tem programa que implementa 50%. E ver dentro dessa comissão de bolsa, se tem aluno, se não tem. Eu vou dar aqui um rápido exemplo para finalizar a minha fala, que o programa de comunicação e semiótica era um programa que estava com uma representação desativada, era uma coisa assim muito sazonal. Eles nos procuraram, eles fizeram, a gente deu aqui algumas orientações, reuniu com os alunos do programa, e hoje eles têm uma representação vigorosa, são acho que 5 mulheres que estão na representação discente, que fazem parte da comissão de bolsa, no colegiado de curso, e isso acaba nos linkando mais com o programa, com o cotidiano do programa, porque a gente consegue ter uma devolutiva, né? E assim a APG ela vai evoluindo, né? Então nada é melhor do que ninguém para falar quem ocupa, quem está no programa de vocês, para dizer, olha, eu acho que a cota não está sendo cumprida, 30%. Vamos lá ver o que a gente pode fazer. Olha, tal critério, professor de escola pública, deveria ser um critério. No meu programa por exemplo, um critério também para ser contemplado com bolsa. Então, para poder pensar a questão macro, né? Para a gente, para esse nosso tempo de passagem na PUC, eu estou já no doutorado, eu estou na PUC desde 2015. Daqui é um pouquinho mais eu estou saindo, infelizmente. Quer dizer, graças a Deus, mas infelizmente, né? A gente gosta desse ambiente, mesmo com todos os percalços. Mas eu hoje me orgulho de ter conseguido participar de um grupo reativado APG, porque eu tenho compromisso com a atual posição que eu estou hoje, né? Como pós-graduando, porque eu sei que a minha bolsa não é a bolsa do Kelvin. Eu quero que essa minha bolsa não caia, como o Cássio falou lá, no sumidouro de bolsas, que é chamado cota empréstimo. Tudo que é chamado cota empréstimo vai embora. Vai embora lá para cápsula, depois você não sabe para onde vai. Eu gostaria que essa bolsa que hoje eu ocupo, que eu sei que alguém lutou para que ela existisse, ela possa passar para uma próxima pessoa, para uma próxima pesquisa, né? E que a gente permaneça nessa luta, né? Então, eu encerro minha fala e já abro as inscrições. E assim, como eu já falei para vocês no começo, estou com a limitação que eu estou fazendo aqui, essa mesa virtual com vocês pelo celular. Então, eu pedi ajuda da Cris para a gente ver as inscrições aí, para a gente tirar as dúvidas. Então, quem quiser se inscrever, vamos lá para o chat, por favor. Isso aí, gente, estamos por aqui. Quem quiser pode levantar. Já temos aqui a Cristiane Corsini inscrita. Eu estou vendo as mãozinhas levantadas. Deixa eu ver se vão aparecer todas. Eu vou começar com a Cristiane, porque é o primeiro nome que surgiu aqui. E aí depois eu vou pedir, se vocês puderem fazer a inscrição pelo chat, fica até mais tranquilo, porque aí a gente consegue manter essa ordem. Cássio, queria te agradecer a presença aqui, muito bom te escutar, viu? É realmente muito legal ter a NPG assim tão perto. A gente, desde o início da APG, teve uma relação muito boa, muito próxima. E é isso, é o que o Kelvin falou, né? A luta maior é uma luta nacional, gente, é uma luta contra da educação. Outras APGs, com as APGs paulistas, e ter você aqui, então, sim, é muito bom, a gente se sente fortalecido na luta, viu? Depois da Cristiane, Márcio Member escrito. Cris, a palavra está contigo. Bom, boa noite, gente, novamente. Primeiro, quero muito agradecer e dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês e poder ter essa representação aí tão ativa, né, de tudo isso que está acontecendo no nosso cenário, né, brasileiro. Quero perguntar duas perguntas, uma especificamente do programa que eu estou, que tem CAPES 4, né, que foi falado de programas com 3 e 4, deve ser mais prejudicado ainda. Gostaria de saber se aluno PUC, eu não sei, tá, de sua pergunta, doutorado, né, estou iniciando, tem alguma outra possibilidade fora o núcleo que eu estou, por exemplo, que eu possa aí tentar uma bolsa, FAPESP, tem algum outro jeito que vocês possam, assim, dar uma luz nesse cenário tão crítico aí de bolsa? Essa é a primeira, não sei se eu já faço a segunda ou espero, é de outra coisa, já faço? Tá. A outra pergunta é com relação ao doutorado sanduíche, com relação à bolsa FAPESP. Eu acho que para doutorado sanduíche eu imagino que seja FAPESP, não sei, pelo que eu estou vendo. Eu entrei agora, mas a minha ideia é um projeto aí para
para fazer sanduíche em 2 lugares que eu tenho o direcionamento aí, o foco. Então, gostaria de saber o cenário para esse tipo de bolsa internacional. Não sei se precisa falar do país, enfim, mas seria ou Canadá ou Inglaterra, seriam esses 2 lugares aí que gostaria de saber se vocês têm alguma ideia em relação a esse cenário também. Por favor, gente. Muito obrigada. Para falar em bloco e depois responde, Cris? Pode ser, pode ser. Na verdade, eu vou pedir aqui quem gostaria. Eu acho que a gente pode fazer uma leva de três falas e aí passar para as respostas. A gente se divide aqui meio ao vivo, porque a gente está acostumado a fazer isso, cada um responde um tópico. Passo para você já, Márcio, a palavra. Tá bom. Eu não vou fazer pergunta, eu vou mais acrescentar aqui alguns elementos, né? Como ficou claro aí na fala do Cássio e do Kelvin, né? O panorama da pós-graduação, infelizmente, não é dos melhores, né? Atualmente, a ciência está realmente sob ataque, né? E por que está sob ataque? Na minha opinião, é porque a gente tem uma pessoa na presidência da República que é um terraplanista e tudo que ele defende, né? A ciência prova que aquelas medidas não funcionam, né? É a ciência que diz que a cloroquina não funciona, que o lockdown é necessário para proteger a saúde e a economia, né? Porque parece que existe uma contradição, mas não tem, né? Os países que fizeram lockdown direitinho já estão voltando com a economia, já estão voltando a se encontrar, abrir os bares, as praias, e o Brasil vai ficar para trás porque o governo quis ignorar a ciência. É a ciência que mostra que a política de proteção da Amazônia desse governo, na verdade, está destruindo a Amazônia. É a ciência que prova que as medidas de segurança desse governo não funcionam, que a segurança está terrível, que a situação social do país está terrível, que a economia está terrível. Enfim, a ciência prova que tudo que eles estão defendendo, na verdade, é mentira, né? Eles usam um argumento que, na verdade, não é real, né? E aí, de que forma que eles atacam a ciência, né? Tanto com intervenção direta, né, como ele está na presidência da República, ele domina o MEC, ele intervém nas universidades, mas também pelo financiamento. E isso que é muito difícil, né, porque isso é um aspecto fundamental. Né? Nenhum país se desenvolveu sem um grande financiamento da ciência, da pós-graduação, investimentos amplos em tecnologia, em conhecimento. E no caso do Brasil não é diferente. Quando o Brasil se desenvolveu é porque teve investimento. E aí eles estão tirando esse investimento. E esse investimento, aqui na pós-graduação, é muito triste, porque ele atinge diretamente a vida individual dos pós-graduandos. Porque os pós-graduandos são pessoas que, na maioria, não todos, mas grande parte, se dedicam integralmente à pesquisa. Por quê? Porque são pessoas que querem seguir esse caminho da pesquisa. Eles querem ser pesquisadores, cientistas, professores. Então, não faria sentido a pessoa ter uma outra profissão que não se dedicar integralmente a isso. E para você, quando ainda não tem uma titulação para prestar um concurso, para ser um professor de uma universidade, ora, você tem que ter alguma fonte de renda para poder estudar e se dedicar. Isso é o quê? Isso é a bolsa. Então, a bolsa é o sustento do pós-graduando. É como se fosse o salário, né? Ninguém trabalha sem salário. Então, a pessoa que está pesquisando precisa ser sustentada também, precisa ter financiamento para pagar seu aluguel, sua comida e tudo mais. E aí, esses cortes terríveis aí que estão sendo praticados desde 2019 afetam muito as pessoas, afetam o país como um todo e as pessoas individualmente. E as entidades e os pós-graduandos não ficaram parados nesse tempo, né? Às vezes parece assim, puxa, mas teve esse monte de corte e ninguém fez nada. Não é que ninguém fez nada, teve uma grande mobilização nesse tempo todo, né? Teve muita manifestação de rua, ficaram até conhecidas como tsunami da educação, quando ainda a gente podia ir para a rua, né, podia aglomerar. Então, foi a UNE, foi a NPG, a UBS, as APGs, os centros acadêmicos, os estudantes de graduação, secundarista, de universidade, todo mundo foi para a rua, o professor, para questionar esses cortes. Inclusive, em 2019, eles recuaram parte dos cortes, né? Eles faziam um corte, aí tinha uma mobilização, eles voltavam atrás, eles faziam outro corte, a gente ia de novo para a rua, aí eles voltavam de novo para trás. Então, havia esse movimento de pressão, e aos poucos a gente foi recuperando algumas das coisas. O problema é que com a pandemia a gente não pode ir para a rua, nós não vamos colocar em risco a vida dos nossos colegas, né? A nossa e a dos nossos colegas, e ajudar a distribuir o vírus, né? Não podemos ser irresponsáveis. Então a gente deixou de ir às ruas. E aí fica difícil resistir aos ataques quando a gente não perde o nosso principal meio de pressão. A gente não tem dinheiro,
a gente não tem a mídia, como é que a gente força alguma coisa? Ó, vindo para a rua. Então, a gente não conseguiu mais fazer isso, né? A NPG teve um papel muito importante nesse período, porque a NPG ela atua institucionalmente, então a NPG está no Congresso, está conversando com os deputados que votam o orçamento, porque se no orçamento, na lei orçamentária, não tiver dinheiro, a CAPES e o CNPq não vão ter dinheiro. Então a NPG cumpre um papel fundamental, articulando, pressionando as comissões, falando com o deputado, falando com o senador, conversando com as pessoas do MEC que ainda acreditam na educação, no CNPq, na CAPES, tem representação lá e tem essa atuação importante. E na PUC nós também fizemos muita mobilização, nós, né, a PG, e nós pós-graduandos, né, como um todo, né, a PG somos todos nós, né, então a PG atuou muito, a PG fez muita manifestação dentro da PUC, fez assembleia, fez bastante, e ao longo desse tempo nós tivemos algumas vitórias, né, que eu queria lembrar, que foram vitórias importantes, conquistas importantes que aconteceram. A gente sofreu muitos ataques, mas tivemos algumas vitórias, né? Em particular, dentro da PUC, uma das primeiras vitórias que a gente teve foram as bolsas emergenciais. Logo que houve os primeiros ataques, o primeiro corte de bolsas, né? Por conta da pressão dos pós-graduandos, de uma assembleia enorme que nós fizemos na Prainha, a reitoria fez questão de anunciar na nossa assembleia, né, eles mandaram por e-mail, né, a reitora não ia participar da assembleia, não é o papel dela, né, ela é a reitora, né, mas ela aproveitou a nossa assembleia para a gente divulgar a informação de que tinham sido criadas as chamadas bolsas emergenciais, que substituía as bolsas que na ocasião tinham sido cortadas nos programas 3 e 4 por uma bolsa parcial, né, que a taxa CAPES seria paga aí pelo pós-graduando, mas era uma bolsa que era menos da metade do preço de uma mensalidade da PUC, né, então foi uma conquista importante naquele momento. E nós continuamos pressionando. A gente falou assim, não, nós queremos bolsa 100%, nós queremos mais bolsa. Enfim, continuamos na luta. Depois disso, no ano passado, a gente conseguiu algumas isenções pontuais para alguns alunos em condições muito específicas, alunos negros, que a PUC não atingiria nenhum critério de cota se ela não tivesse dado aquelas isenções específicas, foi em agosto do ano passado. Foi uma intervenção da APG, a Pró-Reitoria fez questão de fazer reunião com a gente e declarar isso, reconhecer que foi a nossa pressão que junto também com a pressão dos próprios alunos, que deu resultado nessa isenção. E depois, no final do ano passado, a conquista das bolsas filantropia. Eram bolsas que não existiam. São bolsas 100%, bolsas que têm critério social, quer dizer, a pessoa tem lá um corte de renda para ela poder disputar, e quando ela ganha essa bolsa, ela estuda o seu programa inteiro, né, até terminar o seu programa, sem pagar mais nenhum real. Quer dizer, uma bolsa que não existia e passou a existir por conta da pressão dos pós-graduandos, mesmo durante a pandemia. Então, olha só como a pressão, às vezes, na internet também funciona. O pessoal fica brincando, né? Nós vamos escrever mais uma carta de repúdio. Olha, de tanta carta que a gente escreveu, de tanta WhatsApp que nós mandamos para o pró-reitor, de tanta reunião que a gente fez com a reitoria, algumas coisas saíram. E, como sempre, a gente diz, né? Bom, gente, enquanto tiver um único pós-graduando sem bolsa, nós vamos continuar reivindicando mais. Então, quer dizer, essas conquistas elas têm que servir para estimular a gente a continuar a luta, né? E não para a gente parar só porque conseguiu alguma coisa. Agora, o que acontece? A resolução do problema nunca vai ser dentro da PUC. Não adianta a gente achar que apenas pressionando dentro da PUC, com a reitoria ou com a Fundação São Paulo, que vai resolver o problema. Porque a PUC é uma universidade privada, ela é financiada por mensalidade. O dinheiro vai sair de algum lugar. Vai sair ou do aumento de mensalidades, ou de um corte de salários, demissão. Enfim, chega uma hora que tem um limite. Lógico que quem tem que cuidar dessa ginástica, de qual a medida, não somos nós, é a reitoria, a administração da universidade, eles têm gente muito capaz para isso. O nosso papel, enquanto estudantes, é reivindicar coisas para os estudantes. Agora, a gente tem que ter uma ideia de que a solução não vai vir apenas da PUC. Nós precisamos pressionar o governo federal, porque é lá que veio o corte, lá que houve o corte de bolsas, que afetou a todos nós. Então, enquanto não for restabelecida a verba da CAPES, a verba da CNPq, enquanto não tiver um ministro da educação sério, enquanto não tiver um presidente que, no mínimo, acredite que a Terra é redonda, dificilmente o nosso problema vai resolver. A gente vai conseguir uma bolsa, um desconto, alguma coisinha, e no futuro a pós-graduação da PUC vai diminuir e uma hora ela vai acabar. Então é muito importante ter foco, que a gente precisa lutar contra o Bolsonaro.
não é por uma questão meramente política, é uma questão acadêmica que nós estamos falando isso, uma questão de universidade, uma questão, independente de opinião política que as pessoas possam ter, o Bolsonaro é um inimigo da ciência e nós, como cientistas, temos a obrigação de enfrentar ele. E é isso, pessoal. De novo, sejam muito bem-vindos da PUC, esperamos que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. Maravilha, Márcio. É isso. Gente, legal. Estou computando aqui as inscrições. Vera, você quer conversar? Acho que a gente podia escutar a Vera e a Cristiane, e aí a gente faz uma pausa para responder já as... Não. Uma dúvida que eu tinha sobre o doutorado sanduíche, a colega Cristiane Corzini já fez a pergunta, daí eu vou aguardar aí a resposta dos colegas, tá bom? Obrigada. Só para eu confirmar, é a Vera mesmo que está falando, né? Deu uma bugada aqui na minha tela. Tá bom, Vera. Vera Queiroz. Legal. Tá bom. Então, vou passar a palavra para Cristiane Regina. Cris, tá por aí? Qual delas? Você mesma. Estamos de uma dupla boa aqui, hein? Cris Regina. Na verdade, entra um pouco, né, do que o colega estava falando, né, que, na verdade, o nosso olhar precisa se pautar nesse governo federal que tem tirado da gente essas possibilidades, né? Mas tem um caso bem específico dentro da PUC que eu queria que fosse mais falado, que fosse mais discutido aqui, para ver se justamente a gente consegue pensar uma estratégia que seja efetiva para a gente poder agir, né? Que eu acho que é legal a gente ter esses encontros, bater esse papo, mas eu acho que a gente tem que sair daqui com estratégias que possam ser efetivas e coisas que a gente possa realmente fazer para que a situação não permaneça como ela está. Eu sou aluna do mestrado, né, na ciência da religião, e a gente tinha um tempo, né, até então, antes de eu ingressar, de 30 meses para poder concluir o curso, para poder concluir aí o mestrado. E agora esse prazo foi reduzido para 18 meses. Então, assim, eu acho que isso implica qualidade, eu acho que isso implica uma série de coisas, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque diretamente, né, a gente afeta. O que é justificado pelo programa é que com menos tempo a bolsa pode ser passada para mais pessoas, né? Mais pessoas teriam a oportunidade de estar cursando o mestrado e se utilizando da bolsa. Só que eu acredito que 18 meses é um tempo muito considerável e que compromete em muito a qualidade, compromete muito também o desenvolvimento da própria pesquisa, né? Como foi o caso quando eu cheguei para o meu orientador, com o meu pré-projeto, né? Aquilo que eu pretendo fazer, com uma pesquisa de campo, com uma pesquisa investigativa, e que, assim, todas as vezes que eu me apresento, né, para o pessoal lá do programa, eles falam, nossa, que pesquisa relevante, que pesquisa importante e tal. E aí eu fico pensando, né, como que eu vou conseguir realizar algo nesses moldes com um tempo de 18 meses. Assim, gente, eu sou pobre. Eu estudei na ETEC, eu estudei no Centro Paula Souza. 18 meses é o curso técnico, né? É o curso técnico da ETEC, do Centro Paula Souza. Eu tenho 2 certificados de lá, eu cursei 1 ano e meio cada um dos cursos que eu fiz. Então, assim, como que eu posso produzir algo que, assim, já concluí uma graduação de 5 anos, né, que é uma porrada de conteúdo, e agora no mestrado, o prazo que eu tenho para concluir a minha pesquisa é ao mesmo tempo da escola técnica, sabe? Não é desmerecendo, muito pelo contrário, que eu amo o Centro Paula Souza de paixão, aquele lugar.
Mas a gente precisa olhar para as coisas como elas são, né? Então, assim, como que eu vou fazer? Aí meu orientador chegou para mim falando assim que pelo tempo que a gente tem, a gente vai ter que fazer uma revisão bibliográfica. Então, assim, comprometeu totalmente o andamento da pesquisa, porque a pesquisa visava, né, eu ir nas instituições de saúde mental e tal. E, assim, é claro que a gente tem esse contexto da pandemia que está limitando até então. Mas, em nenhum momento, sabe, isso foi uma questão. Não vou poder ir porque estamos no... Eu não vou poder ir a campo porque estamos numa pandemia, mas eu não vou poder ir a campo porque de 30 foi para 18. Né? E assim, de verdade, eu tô abrindo para vocês, assim, sabe? Abrindo meu coração mesmo, né? Porque como que a gente pode fazer isso? Eu sei que é importante que mais pessoas utilizem essa bolsa, né? Como eu disse, eu sou pobre, né? Eu aprendi a dividir com meu irmão, né? Quando eu não divido aqui o bife aqui em casa, minha mãe já fica, né? Cristiane, não foi isso que eu te ensinei. Eu falei, é verdade, mãezinha, é verdade. A gente tem que dividir, eu sei que a gente tem que dividir, não pode querer só pra gente. Mas a gente está falando da vida das pessoas, de uma pesquisa que tem impacto na vida das pessoas, e a gente vai fazer isso de qualquer jeito, a gente vai fazer isso com um tempo que não é tão hábil para produzir uma coisa que não vai contemplar, ou que, aliás, vai ser só contemplativo e não vai ser efetivo, né? Então, assim, colegas, eu peço ajuda, como que a gente pode pensar alguma estratégia, alguma alternativa para poder... Porque 1 ano de pesquisa a menos é muita coisa, sabe? Eu acho que é muita coisa, compromete qualidade, compromete uma série de coisas. Então, eu estou aqui, eu estou pedindo ajuda para a gente pensar junto como que a gente pode ter alguma ação efetiva para tentar tá aí, mediar esse conflito, né, que é real, infelizmente. Cris, obrigada. Muito, desculpa. Não, a tua angústia, acho que é a angústia de todos nós, está todo mundo muito prejudicado por conta dessa pandemia, fora toda a angústia emocional que a gente tem ressaltado aqui, que a gente está fazendo essas atividades apesar da pandemia, mas é isso, é esse momento aqui de acolhimento, e a gente precisa, até para organizar as demandas, escutar vocês, saber o que está acontecendo. Então, eu vou passar a palavra para o Antônio, não sei se os colegas da PG estão de acordo, o Cássio também, que talvez possa nos ajudar nas respostas. Acho que a gente poderia escutar, temos mais 2 inscrições, para escutar o Antônio e a Rosane, e aí passamos as respostas. Todo mundo de acordo? Uma forma de otimizar. Tem coisa que não tem resposta, viu, gente? Tem coisa que está na nossa lista pautada aqui de luta, que a gente está lá, tá dando porrada ali já faz 1 ano, 2, e tudo bem, né? Vamos lá, Antônio, a palavra está contigo. Ok, boa noite mais uma vez. Cássio, obrigado pelas palavras. Somos conterrâneos, estou em Teresina. Ah, coisa boa, Antônio. Pois é, sou professor da UESP e estou no doutorado lá em São Paulo. Vim passar 15 dias de férias e no ano passado, 2019, ainda estou por aqui. O Márcio relembrou a questão das bolsas emergenciais, né? Na época, eu ainda estava no mestrado, né? E eu tive bolsa e minha bolsa foi até o final do mestrado. Passei para o doutorado e já entrei sem bolsa e sem perspectiva de bolsa. O meu programa foi contemplado com bolsas de mestrado e doutorado, aí no CNPq via projeto, né? E é o projeto na área da inovação. Tem perspectiva de ter bolsas novamente para o próximo semestre, mas dentro dessa questão desse projeto. Eu já vou apresentar o meu projeto, estou com o meu projeto de doutorado todo encaminhado, não tem como eu modificar para me adequar ao projeto que foi apresentado ao CNPq. Ou seja, mesmo essas bolsas que têm perspectiva de chegar no próximo semestre, eu estou fora, né? Ou eu não vou recomeçar tudo, já estou com o projeto todo encaminhado. E o que eu pesquiso tem nada do que eles consideram de inovação. E aí o Márcio faz uma colocação muito interessante. O nosso inimigo não é a fundação, o nosso inimigo não é o cardeal, o nosso inimigo é o presidente da República, né? Isso é o grupo. Mas, para mim, nesse instante, se a gente lutasse novamente se tivesse como conseguir novamente as emergenciais, para mim seria assim uma salvação, porque
Não é fácil. Salário de professor, pagar mensalidade de doutorado na PUC, não é fácil, né? Vendi meu carro, estou comendo o carro e meu salário eu estou pagando a mensalidade. Quando acabar o carro, eu não sei o que eu vou comer, né? Então, essa é a situação. Obrigada, Antônio. Vou passar a palavra para a Rosane. Obrigada. Não, eu estava batendo aqui que eu estou na mesma que ele. Não, na verdade, primeiro, eu não consegui entrar na reunião desde o início, porque eu estava trabalhando, mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, acompanho pelo grupo do WhatsApp, acompanho pelos e-mails, participei de algumas reuniões que vocês fizeram, e nesse sentido, eu só tenho que dar os parabéns mesmo a vocês, porque eu vejo uma clareza muito grande em tudo que tem sido feito, né? Mas eu não sei até onde a gente consegue chegar em algumas coisas, mas enquanto sugestão, mesmo essas bolsas filantrópicas ou essas bolsas emergenciais e tudo mais, eu acredito que elas deveriam ser oferecidas pensando um pouco mais nesse valor. O que eu quero dizer? Eu sou aluna também, eu sou aluna do doutorado em Educação Matemática, entrei no semestre passado, e do grupo que entrou só ficaram 2 pessoas, justamente porque eram R$ 3.710 por mês, né? E então, nós, apesar de sermos nota 5 e tudo mais, as bolsas foram cortadas como em todos os cursos, né? Beleza. Em outubro, ou iniciozinho de novembro, uma das meninas recebeu a bolsa e eu continuei sem. E continuo sem, e todas as bolsas do nosso curso estão sendo devolvidas à CAPES. E eu não posso participar do pedido dessas outras bolsas, porque o valor que se sugere lá, né, para que você possa participar, é um valor que é menor ainda do que o valor da mensalidade do meu curso. Então, eu nunca me encaixo e ainda recebi o aumento. Então, eu de 3.710 pulei lá para os 3.850, já estava ruim pagar 3.710, pulei para os 3.850 e nunca consigo participar desses editais, sejam eles de filantropia ou de bolsa emergencial, porque a bolsa emergencial ela não se adequa ao meu curso. É lógico que eu sei que quando a gente pensa em emergencial, a gente pensa em tentar resolver o problema de um número maior de pessoas e talvez por conta disso o valor de bolsa, né, se torne um pouco diferente. Mas, assim, quando eu entrei, e é lógico que eu também sei que a instituição não tem nada com isso e tudo mais, eu entrei porque no meu curso todo mundo ganhava bolsa, né? Você entrava sabendo que você ia ganhar bolsa. E aí, do meio do semestre para cá, é que o nosso curso ficou sem. Então, calhou de, na minha vez, infelizmente, a azarada do pacote, né? Ficar sem, beleza. Tudo bem. O que aconteceu? Organizei minha vida, peguei mais 500 serviços para poder dar conta de pagar. Até porque com 3 dias já me mandaram um comunicado. 3 dias de atraso me mandaram um comunicado que meu nome estava sendo encaminhado para o SPC se não houvesse pagamento. Aí eu já fiquei feliz, caraca, 3 dias e já estou lá na linha do SPC, como assim, né? E então me lotei de serviços para dar conta de pagar. Eu sou professora de educação básica aqui em Friburgo, né? Não sou de São Paulo, nada disso. E uns dias antes das aulas começarem, na verdade, na sexta-feira, né? As aulas começariam numa segunda. Nos foi informado que as 3 disciplinas obrigatórias que seriam oferecidas para a gente tinham sido canceladas por falta de aluno. Aí eu mandei um e-mail e falei, olha, o negócio é o seguinte, se não tiver disciplina, vocês me desculpem, por mais que eu entenda a necessidade de ser orientada, eu não tenho como pagar 4.000 por mês agora para ficar em casa recebendo orientação e, de repente, num segundo semestre, ter que pagar os 4.000 e mais o ir e vir a São Paulo e mais alguém para ficar no meu lugar no serviço, porque eu tinha montado um horário com esses dias livres para poder estudar, né? Para poder ter aulas online. E aí a PUC, lógico, se fez também, né? O curso se fez, lógico, acho que pensando em várias situações, né? Se fez solícito e arrumou uma maneira de nós cursarmos algumas das disciplinas, não vamos cursar todas. Já não cursei no primeiro semestre o pacote inteiro, a gente já começou de trás para frente, para ser incluso em alguma turma que já estivesse acontecendo, né? E agora eu estava contando que acabaria as disciplinas no meio do ano, não vou conseguir acabar. Ficaram 2 para o próximo semestre. Então, assim, além do valor, né, do aumento do valor, da gente não se encaixar nessa questão de poder participar de um edital, e não é por ganhar muito, é porque, na verdade, o edital, eu particularmente acho, né,
que a gente não entra pensando que não tem valor. Se eu não ganho 4 mil por mês, eu, Rosane, óbvio, né? Cada um tem sua realidade. Mas eu não me inscrevo num curso que custe 4 mil por mês, né? Porque eu sei que a bolsa não é imediata, então você tem que estar preparado para entrar com alguma coisa. Eu estou entrando há 8 meses, 9 meses, 10 meses, né? E nada. Então, assim, de alguma forma, eu não sei se a APG tem como fazer isso, mas de conversar para que esses editais abranjam esses alunos também, porque existem cursos de um valor mais alto e todos nós ficamos de fora, né? Então, a gente não conseguiu. Eu não consegui. Agora, no primeiro semestre, entrou um aluno para o doutorado, né? Da minha área, obviamente. E vai acontecer aquilo que vocês estavam falando. Vai acabar o curso, né? A perspectiva, não é nem a expectativa, a perspectiva é essa. Vocês vejam, no segundo semestre do ano passado, entraram 2, né? Ou se mantiveram 2, eu e a outra menina. Esse semestre, uma única aluna. Qual a expectativa do meio do ano? Né? E aí, com isso, a coisa vai mudando o perfil, vai, né? Infelizmente, o que o nosso presidente gostaria vai acontecendo cada vez mais claramente, né? A gente some do mapa. Então, o que eu queria pedir a vocês, e repito, né? Não sei se até onde vocês conseguem conversar a respeito disso. São situações muito delicadas, eu entendo isso perfeitamente, mas vocês são o nosso veículo de comunicação, né? Então, é com quem eu consigo falar. Todos foram muito solícitos comigo lá, né, na própria PUC, quanto vocês aqui, todas as vezes que eu tento conversar com vocês, eu consigo. E aí o que eu queria mesmo era isso, ver com vocês, né, a possibilidade de, em algum momento, acontecer esse tipo de conversa. Olha, essas bolsas, apesar de serem muito boas, muito obrigada, elas deveriam ser colocadas de tal forma que qualquer curso pudesse concorrer, e não somente alguns. Eu não sei exatamente como fazer isso, mas a minha visão é em cima disso, tá? E mais uma vez, obrigada por terem me dado a oportunidade aqui da palavra, tá bom? Obrigada. Então, a gente fechou aqui a primeira rodada. Quer falar, Cris? Pode falar. Não, era só para agradecer a Rosane. É muito importante. Essas falas é que fazem a gente constituir aqui, né? O direcionamento da luta. Kelvin, contigo aí para a gente organizar as respostas. Gente, a gente teve um bloco, né? Como a Cris falou, a gente sempre se divide para dar uma resposta. E também eu vou propor que eu vou responder uma questão específica e vou passar para o nosso convidado Cássio. E na sequência, a gente direciona as outras respostas. Vou responder para Cristiane Regina, da Ciência da Religião, sobre o prazo, né, de 18 a 30 meses. Veja, todo programa tem uma autonomia, e a autonomia é excelente perante a universidade, perante várias instâncias. O problema é sempre o que a gente faz com essa autonomia e como que a gente partilha o poder de decisão dessa autonomia. Eu desconheço 18 meses, primeira coisa, existe o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado profissional são 18 meses mesmo, mas o mestrado profissional tem um outro formato de disciplinas. A gente sabe que no mestrado acadêmico tem mais disciplinas e o objetivo é diferente. Porém, até onde me consta, na Ciência da Religião segue sendo um mestrado acadêmico, ou seja, na CAPES fala que é 24 meses. Então, se eles colocam 18, é uma invenção que eles resolveram adaptar, porque regimentalmente são 24 meses. Com relação a 30 meses, hoje, você só pode ficar com uma bolsa durante 24 meses. E o ideal é que, se você foi contemplado com bolsa... eu estou no doutorado. Então, vamos supor que eu fui contemplado no primeiro ano. Não interessa se o doutorado são 4 anos. Eu vou ter direito a mais 3 anos de bolsa, regimentalmente. E se eu precisar extrapolar o meu tempo, no doutorado a gente pode extrapolar em até 1 ano. Se eu precisar extrapolar esse 1 ano, eu tenho que arcar a mensalidade do meu bolso. Mas, assim, o que eu falei, né, até durante a minha exposição, é que muito do que como o funcionamento do programa, ele é muito debatido dentro do colegiado de curso. Então, eu sugiro, né, que não sei quem faz parte, quem é o representante discente ou a representante do seu programa. Acho que até pouco tempo atrás era, mas já saiu da PUC, era o Dini, e tinha uma outra moça que era a Gisele. Mas depois eu não sei como ficou, posso me informar, enfim, a gente pode fazer essa aproximação e trocar uma ideia.
e de você chegar e propor mesmo dentro do programa, porque no meu programa são 24 meses, você nem consegue em 18 meses, porque justamente isso. Se você quiser aplicar uma pesquisa, enfim, fazer lá o experimento, enfim, ou chegar junto ao seu projeto de pesquisa, isso demanda tempo. 18 meses realmente é muito difícil. Então, era essa pergunta assim, bem específica que eu tinha para falar. Por último, para a Rosane, respondendo, né? A gente não gosta que a PUC assimile a lógica de punir programas 3 e 4, porque, para mim, o programa C3, 4, 5, 6 ou 7, ele tem a mesma importância. Você tem, por exemplo, o Lael, que tem 50 anos de história. Como é que eu vou fazer a mensuração do programa que tem 50 anos de história, que a gente já acabou de colocar aqui? A gente tem 3 pessoas do Piauí, tem eu do Pará, tem você do Rio de Janeiro, então a PUC tem aquele papel, né, de formadora nacional, a PUC São Paulo. Então, a gente também observou isso quando teve aquele primeiro edital, que foi das bolsas emergenciais, que a gente não concordava com esse critério. E aí aconteceu o edital de filantropia, acho que o Márcio também pode falar um pouco mais sobre o edital de filantropia, na qual os critérios acabaram sendo amarrados em critérios, porque, veja, essa bolsa filantropia, na verdade, é dinheiro público, né? Então, isso aí passa pela Controladoria Geral da União. Então, há uma série de fatores bem limitadores, que são 1,5 salário, que a própria universidade não pode escapar disso. Solução que a gente pode pensar aqui, como o Antônio já propôs, a gente propor que a Pró-Reitoria faça uma nova rodada de bolsas emergenciais. O que foi a bolsa emergencial, para quem não sabe? Logo que houve o corte, a gente, em diálogo com a Pró-Reitoria, conseguiu, a gente queria que ficasse 500 e 800 reais, tá, para cada pessoa pagar do mestrado e doutorado, mas a gente não conseguiu. E o que ficou acertado? Quem tem a bolsa do tipo 1, que é aquela que só recebe, não paga mensalidade. Então, o governo federal, ele paga R$ 1.100, a CAPES paga R$ 1.100 para a PUC. Cai na sua conta R$ 1.100 se você é do mestrado, e você tem que repassar esse dinheiro para a PUC. E R$ 1.400 do doutorado. O que foi a bolsa emergencial foi nada mais isso. A PUC, ao invés, ela terceirizou, digamos assim, a CAPES pagava para ela, agora é o aluno que paga. Mas 1.100, 1.400, a gente sabe que ainda dá para dar uma apertada e contemplar a realidade de muitas pessoas. É o ideal? Não. Por isso que tem que haver medidas diversas, porque assim como tem gente que não tem nenhum centavo para pagar, tem colegas que conseguem apertar, pagar 1.100, 1.400. Então, acho que a gente pode pressionar para uma nova rodada de bolsas emergenciais, não custa tentar, porque ela vai cumprir um papel de contemplar colegas para que não possam ser expulsos da universidade, devido o financeiro ser muito pesado. E o Márcio, acho que colocou aqui no chat também, quem não estiver no grupo da PG ou quiser participar do grupo da PG, informa o seu WhatsApp aí para a gente continuar trocando essa ideia e chegar mais próximo para poder, acho que a Rosane, a gente pode trocar uma ideia junto, para como a gente pode encaminhar, né, porque que a gente quer usar essa inteligência coletiva mesmo, que a gente tem sempre dado prioridade. Aí eu vou passar a palavra para o Cássio agora, e acho que a Cris vai respondendo a questão do doutorado de sanduíche. Eu até colei um linkzinho que tinha lá, mas eu também posso falar depois. Cássio. Pronto. Pessoal, é o seguinte, importante debate aqui, me solidarizo com as inúmeras questões que vocês estão colocando, né? É um tempo atípico, e é exatamente nesse aspecto que eu queria falar sobre essa questão do doutorado de sanduíche. Existe hoje 2 modalidades, assim, existe uma da CAPES e outra do CNPq, né, de doutorado, de bolsas para o doutorado de sanduíche. Uma é a SWE, que é do CNPq, e a outra é o PDSE, que é da CAPES. Ambas estão praticamente assim que parados, as expectativas são muito baixas. Primeiro pelo seguinte, porque existe um desmonte do Ciências Sem Fronteiras, que era o programa que possibilitava, injetava recursos, incentivava para que esses pesquisadores eles pudessem estar conseguindo cursar parte dos seus cursos fora, né? E outra é a questão da pandemia, turma. A questão da pandemia, basicamente, ele parou tudo. Então, já existe uma série. Se você entrar hoje lá no PDSE, eu até entrei aqui por curiosidade, da CAPES, já tem um aviso lá falando sobre o negócio da pandemia. A realidade é que brasileiro não está sendo aceito em lugar nenhum do mundo, praticamente. E vai continuar assim durante um bom tempo. Por quê? Hoje mesmo eu participei de um debate, eu ainda estou espalhando informação que eu ouvi de uma pessoa que é do meio acadêmico, então eu considero que ela não deve ter mais, por exemplo. Ele estava me relatando que
que já existe um estudo, por exemplo, da Fiocruz, que identificou uma nova cepa do coronavírus aqui no Brasil, que esse não vai dar para utilizar essas vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo todo. Então, isso já é mais um elemento, esses artigos serão publicados, e esse é mais um elemento que vai colocar o Brasil afastado desses espaços internacionais durante um bom tempo. Então, assim, eu acho pouco provável, acho pouquíssimo provável que, assim, no tempo hábil, sei lá, de 1, 2 anos, e inclusive com esse decréscimo do financiamento, o financiamento é uma coisa, mas só essa questão do coronavírus, ele basicamente vai anular a existência desses programas de doutorado de sanduíche durante esse período, pelo menos no período próximo. Então, assim, eu entendo que as pessoas se preparam, constituem um sonho de tentar cursar fora. Então, eu, particularmente, se tivesse uma oportunidade dessa na vida, obviamente que agarraria, né? Infelizmente, as condições não estão fáceis. Então, assim, só superando essa crise sanitária, que é uma coisa que não tem, assim, horizonte, né? Até agora, pelo que está colocado aqui, enquanto outros países do mundo... eu li uma notícia recentemente que nos Estados Unidos, em abril, já vou vacinar a população de 18 anos, aqui a gente está em 70, 75 anos ainda na fase e com grandes dificuldades de conseguirmos aí a vacinação geral do povo brasileiro. E essa questão do vírus se adaptando, mudando, novas cepas, então não tem nem muito assim o que esperar a respeito disso. Eu queria concordar com o Taquaral na importância da questão da luta política. O Taquaral colocou questões essenciais. O Taquaral é um grande quadro também no movimento nosso de pós-graduandos, então ele acerta bem na questão. Não existe uma saída fácil para isso. Inclusive, a saída mais correta seria a mudança desse desgoverno que está aí, porque ele, sinceramente... Não é só os ataques orçamentários, é exatamente esse assunto anterior também que eu coloquei, a falta de perspectiva. É o tipo de governo que não nos dá perspectiva de sonhar, de conquistarmos nosso sonho. Sabe qual é uma das realidades, uma das questões que a gente está observando na NPG? É programas que não estão conseguindo que as pessoas se inscrevam, que não estão conseguindo atingir a quantidade de pessoas daquela vaga, a quantidade de vagas de inscrição. Turma, isso é um absurdo, turma. Isso é acabar com o sonho aí de milhares de brasileiros que poderiam estar pesquisando, dando vazão para a sua pesquisa, mas é isso, sem expectativa de bolsa, sem expectativa de nada, vai dando um desânimo no povo brasileiro e nós pesquisadores, e a turma vai deixando de ocupar esses espaços. Concordo aqui com o Kelvin sobre essa questão, eu não entendo bem como é que foi essa dinâmica específica da PUC, no que se refere à questão da Cristiane, mas a CAPES, ela recomenda que o mestrado seja feito em 24 meses, excepcionalmente você pode pedir uma prorrogação por mais 6 meses, isso nos mestrados acadêmicos, né? Doutorado, 48 meses, excepcionalmente em 5 anos. Então, assim, não sei como essa decisão específica, mas, por exemplo, não tem nem sentido. Eu te juro, se estão fazendo isso no programa, não faz sentido, porque qual é a necessidade, inclusive, de você ter que defender em 24 meses? É porque esse é um dos critérios de avaliação para a questão da nota da CAPES, dos programas. Se você ultrapassa o prazo, é um fator negativo quando acontecem as avaliações dos programas. Então, assim, até isso, por conta da pandemia, está sendo flexibilizado nas futuras avaliações quadrienais. Então, assim, não tem porquê a PUC está fazendo... Se estiver fazendo, não tem porquê ela está, digamos assim, pressionando para vocês defenderem 18 meses. Porque, do ponto de vista acadêmico, de avaliação, ela sabe que a CAPES não está cobrando essa questão. No mais, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu não sei se ainda vai ter outras rodadas, né? Mas agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e me coloco mais uma vez à disposição. Gente, eu também agradeço, né, pela presença de todos. Caso mais alguém queira falar, ou se não foi esclarecida totalmente a dúvida, a gente vai ter, durante a semana, mais atividades. Eu não sei se a Cris também quer falar aqui. A Cristiane aqui quer falar. Pode falar. Oi, desculpa, boa noite de novo. Eu queria só perguntar daquela questão, acho que acabou se perdendo, porque foram muitas perguntas,
lá que eu comentei que na psicologia clínica, nota 4 do CAPES, e se a gente, como aluno, poderia tentar por conta, né, assim, uma bolsa da FAPESP, ou, enfim, não sei, sem depender só do núcleo, né, só da PUC em si, mas a gente, como aluno, se tem como que está essa possibilidade no momento? Eu sei que pode, mas como que está isso no momento, nesse cenário atual terrível do desgoverno do Bolsonaro? Isso que eu gostaria de saber. Eu não tenho assim muitos elementos sobre a FAPESP, né? Se o Kelvin puder responder, porque aí é uma questão que envolve diretamente quem está mais em São Paulo, né? Que acompanha como é que é o desenvolvimento dos editais. Então, assim, eu não tenho essa informação. Desculpa, Cristiane, mas eu acho que talvez a galera da PG tenha. Ou mesmo a CNPq, ou, enfim, qualquer que seja a entidade que a gente possa tentar, se tem algum meio aí, alguma possibilidade. Aí depende CAPES e CNPq, né? CAPES e CNPq é vinculado a programa, não tem jeito. E agora, como foi mencionado aqui, está vinculado a projeto, né? Então você não vai ter mais a bolsa. Você tem um projeto e a partir dali, inclusive, vão pedir que você readeque ou não o seu projeto. Então vai ser meio que pautado o que se pesquisa. Mas na FAPESP é uma bolsa bem disputada, tá? Ela também é nos termos do que está sendo a transformação hoje do CNPq. Eu acho que a Cris está mais assim por dentro desse debate, se ela quiser acrescentar, mas basicamente é isso. A gente pode te mandar também alguns links no privado, eu posso trocar uma ideia mais específica, mas tem o Márcio na sequência aqui também que quer falar. Eu vou, acho que, passar a palavra para o Márcio, talvez ele responda algumas das dúvidas já. Só queria dar uma informação, porque eu coloquei um link aqui sobre a Bolsa Sanduíche, Cris Corsini, que você tinha perguntado. Tem um edital aberto, mas está justamente nessa condição que acho que o Cássio descreveu muito bem. Hoje o edital que está aberto, se você tiver interesse em concorrer, mas assim, completamente às cegas, porque acho muito difícil realmente a gente poder viajar, estará aberto até dia 1º de abril. Qual é o caminho? Conversar com o coordenador do seu curso, com o seu orientador e coordenador. Gente, quero concorrer, como é que está funcionando? O prazo para inscrição na agência é dia 1º de abril, tá? Mas, assim, chances muito remotas de algo que a gente enxerga de possibilidade de fazer esse sanduíche. Márcio, só fazer um adendo, só porque é relacionado a esse edital. Na realidade, esse edital ele estava aberto no final do ano passado. Aí, tipo, seguinte, é uma etapa primeiro que você é selecionado no programa. Aí, quando você é selecionado no programa, essa que está aberta agora até o dia 15 era se você já tivesse pré-selecionado. Entendeu? Então, assim, acho que não dá nem para se inscrever agora, só quando abrir um outro. Essa é a impressão que eu tenho. Posso estar enganado. Eu vou te falar pelo meu programa, Cássio. E aí, assim, a gente comentou ontem. Os programas têm muita autonomia e os programas que têm a autonomia da distribuição de bolsas, porque conforme a nota recebem mais ou menos. Ou pelo menos era assim até detonarem completamente esse sistema de distribuição, porque o que eles estão fazendo é captura de bolsa, né? Tá defendendo, devolvendo dentro do sistema, some a bolsa. É a forma, né, de operação deste governo, deste desgoverno. Então, vou te falar pelo que eu conheço do meu programa, eu ainda poderia me inscrever, mas é claro, tá super em cima, tem que elaborar um projeto, tem que ver tudo muito detalhado no edital. Tem que apresentar já no ato da inscrição, ou pelo menos já tem que ter qualificado, tem que ter um animator, um monte de quesitos, Cris, não é tão simples. Proficiência em língua estrangeira, você tem que apresentar logo cara, então assim, eu acho até que os programas dentro da PUC não divulgaram muito amplamente, porque sabem da grande possibilidade de frustração, né, do aluno, de concorrer, enfim, tudo mais. Mas eu acho que dá tempo sim. Como a autonomia é muito grande, Cássio, de cada programa para distribuição, a gente sempre orienta, fala com o coordenador, a gente passa a bucha mesmo, né? A gente briga por bolsa, como é que eles distribuem lá dentro, né? Tem que ficar de olho na comissão de bolsa, saber se tem comissão de bolsa, se não tiver, vai constituir a comissão de bolsas, que é a forma que a gente tem de acompanhar. Então, é isso. Aí eu não sei se Cássio quer complementar alguma coisa, senão eu passo a palavra para o Márcio já. Sou eu, então. Eu ia só dar 2 recados rápidos, né? Um é reforçar o que o Kelvin falou, né? Nós colocamos aqui no chat da reunião o WhatsApp da PG
E quem quiser participar, a PG ela tem 2 grupos de trabalho, né? Um grupo de trabalho acadêmico, que trata de organizar palestra, lives, cuida da revista acadêmica da PG, entre outras coisas, né? Temas acadêmicos. E tem o grupo de trabalho político, que aí é o que faz essa atividade institucional, relacionamento com a reitoria, com a NPG, que faz as lutas mais políticas ligadas às bolsas e tudo mais. Tem esses 2 grupos de WhatsApp. Basta mandar uma mensagem no nosso WhatsApp ou deixar o próprio WhatsApp de vocês aí no chat dizendo de qual grupo vocês querem participar, que a gente inclui, né? Pode participar de um, do outro ou dos 2. A gente sabe que tem gente que gosta mais de uma coisa e do outra, e tem gente que gosta de participar de tudo. Serão muito bem-vindos a participar do dia a dia da APG. E eu não estou tendo acesso ao chat. Eu não consigo entrar no chat. Eu vou tentar te mandar uma mensagem direta daqui a pouquinho, então. Tá bom, obrigada. E última coisa, né? Eu vi que várias pessoas comentaram, né? O Antônio, a Rosane, né? Dessa questão de que, às vezes, a medida emergencial que surgiu, às vezes não atende exatamente um perfil específico, né? É um problema muito difícil isso, né? É a tal da teoria do cobertor curto. Quando veio o corte geral das bolsas, todas as medidas são puxadinhos, são coisinhas, e acaba não resolvendo. Não resolve mesmo. A gente sempre questionou isso. Quando veio a bolsa emergencial, por exemplo, a gente achou que ela era ruim. Hoje nós percebemos que ela tem um ponto positivo. Por exemplo, o Antônio estaria numa situação muito melhor se ele tivesse uma bolsa emergencial, né? Então, muitas pessoas falam assim, puxa, eu não consigo esperar para ter uma bolsa, minha renda é muito baixa. A bolsa filantropia talvez atendeu essas pessoas, mas aí não atende outras pessoas que têm outra renda, mas tem outros custos e não consegue se inscrever. Enfim, para cada perfil tem um tipo de problema, né? E o corte das bolsas gera um problema para todo mundo. A gente resolve um, surge outro. Resolve o outro, surge um, né? Então, a gente tem tentado se pautar em ir para cima e tentar conseguir solução para todo mundo, mas é difícil, né? A gente fez no ano passado, eu vou compartilhar minha tela só para mostrar onde que está, porque quem está inscrito aqui na reunião na sala do Teams pode ver esses documentos que estão disponíveis lá pela APG. Minha tela está sendo compartilhada, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Se vocês vierem aqui, vocês vão lá em equipes, né? Vocês têm aqui chat, tá? Equipes. Aí vocês procuram a sala da APG, que é essa daqui, semana de recepção, clica lá em geral, aí abre isso daqui, né? Tem postagens, arquivos e mais. Aqui nos arquivos tem 2 coisas muito interessantes. Tem aqui, o Plano Anísio Teixeira, que é um plano que a ANPG organizou, que tem uma série de reivindicações nacionais que os pós-graduandos do Brasil inteiro têm levantado, né? São as principais bandeiras de luta de todos os pós-graduandos. E aqui embaixo está escrito carta proposta, que é o seguinte, são 10 itens que a APG sistematizou numa assembleia o ano passado, de medidas que seriam importantes que a reitoria tomasse para manter os alunos na PUC. E aí tem medidas de todos os tipos. Então, por exemplo, para algumas pessoas, um reajuste de mensalidade ajudaria, não precisaria ter bolsas. Para outras pessoas, precisa de bolsas. Tem bolsas da FAPESP, questões de cotas, quer dizer, tem várias medidas diferentes, né? Então, são as coisas que nós temos solicitado para a reitoria, né? E, aos poucos, a gente consegue uma, não consegue outra, insiste com mais uma. Enfim, são bandeiras que nós temos levantado, né? Mas é isso, né? Enquanto não resolver o problema grande, dificilmente vai resolver os problemas individuais. Mesmo que a gente consiga resolver a situação, por exemplo, que atinge o Antônio, Rosane e outros de nós aqui, né? Provavelmente, outras pessoas vão estar numa situação que a gente nem imaginou, também vão estar sendo prejudicadas. Quer dizer, cada vez que a gente resolve um problema, tem outro. É só com a resolução do problema grande que vai resolver o de todo mundo. Mas, enquanto isso, nós temos que lutar para resolver os problemas pequenos também, né? Não podemos perder vocês, não podemos perder o Antônio, não podemos perder a Rosane, não podemos perder nenhum aluno. Enquanto isso, a nossa luta ela vai do pequeno para o grande, do grande para o pequeno. A gente faz tudo ao mesmo tempo. E é isso. Legal, legal. Acho que a Cris Corsini se inscreveu de novo, né, Cris? Eu vou só dar uma informação, Rosane, que eu não sei, eu vou só dar essa informação, que a gente conversa depois até no inbox. Não sei se foi respondida diretamente sua pergunta sobre as disciplinas.
Não é o único caso de curso que não abriu disciplina obrigatória, a gente teve um outro caso pontual, essa é uma questão que a gente conversa diretamente com a Pró-Reitoria, que seria uma questão administrativa. Esse ano, os programas vão ser reclassificados. O que é isso? Eles estão vendo o tamanho de cada programa, porque, a depender do tamanho do programa, há um número mínimo de alunos para abertura de turma. Então, 7 alunos, 8 alunos, 9 alunos. A gente está pedindo que eles olhem isso com certa urgência. Porque como caiu o número de... É efeito dominó isso tudo, gente. Caiu o número de bolsas, diminui o número de alunos. Diminui o número de alunos, menos gente por turma. Menos gente por turma, fecha a disciplina. Risco lá na frente de demissão dos professores, funcionários, enfim, tudo que é o que a gente não quer. A gente tem todo sinaliza esse efeito dominó para dizer, vamos tomar atitude aqui, que é o que o Márcio falou, enfim, de todas as lutas que estão especificamente delineadas ali na carta proposta, né? E também respondendo a Cris, Regina, uma coisa que a gente está brigando é justamente no sentido oposto, viu, Cris? A gente está tentando negociar também com a Pró-Reitoria um aumento de prazo. A gente viu que o CNPq deu 60 dias a mais para todos os pesquisadores, no geral, que defenderiam até dezembro do ano passado, pensando ali, talvez no panorama, que a pandemia ia acabar, alguma coisa ia mudar. E tem sinalizações de outras universidades que conseguiram ampliação de prazo. Então, a gente está lutando nesse sentido, de ampliar, porque a gente está dizendo, os alunos não estão conseguindo acesso às fontes, tá? A gente não está conseguindo nem acesso à biblioteca, agora tem o drive-thru. Então, assim, tá muito claro isso aqui como demanda para a gente. Depois, se precisar de mais detalhe, a gente pode esmiuçar, conversar no inbox, na mensagem, e eu passo para a Cris a palavra. Bom, boa noite de novo, rapidinho, tá, gente? Primeiro, eu quero agradecer você, Cris, da dica da FAPESP, né, até dia 1º, mas, infelizmente, eu acabei de entrar, então eu estou preparando esse projeto internacional, já estou no preparo, mas um planejamento daqui 1 ano e meio a 2 anos para estar indo ou para um lugar ou para o outro, que eu já acabei fazendo esse contato anterior, mas para, né, por isso eu perguntei, né, a gente torce para daqui 1 ano e meio, 2 anos, a pandemia já tenha dado uma boa aliviada. É claro, antes disso, lógico, né, gente, com mais de 3 mil mortes hoje, enfim, que é lamentável a situação. E eu gostaria de perguntar o telefone do WhatsApp. Eu não estou também conseguindo, assim como a outra Cris, o acesso para escrever. Eu não estou sabendo direito, estou começando agora, ainda estou com pouca habilidade aqui para usar, né, o aplicativo. Então, eu poderia pegar o telefone de vocês aí do WhatsApp para poder mandar mensagem? Eu já anotaria, não sei. Eu gostaria muito de participar dos grupos. Vou falar, então, o número, para quem quiser anotar. Muito é 011 98 740 3547. Querem que eu repita ou todo mundo pegou? Acho que eu peguei. Acho que todo mundo pegou, né? Caso alguém não tenha pego, tira o mudo aí e avisa, tá? O Cris da Psico, só para a gente identificar assim melhor. Então, a questão do internacional, né, antes dessa pandemia, mesmo com os primeiros cortes de bolsa, era muito tranquilo, porque, como a Cristiane Fairbanks falou, ficava muito de cada programa decidir. Então, se tinham 2 pessoas que queriam, você pegava uma bolsa e dividia em 2, cada um passava 6 meses. Mas o essencial é você estar lá com o TOEFL, né, que você vai para a língua inglesa, né, país de língua inglesa, ou exame similar que eles aceitem, porque se você não tiver com o exame de língua feito, eles barram na hora e ainda punem o programa. Porque eles dizem que desencadeou todo um processo burocrático e não observou as normas lá dos editais. E o segundo ponto é aquela coisa, já ter um contato com um grupo de pesquisa já na universidade que pretende ir. Imagino que o teu programa deva ter bastante, né? Até pelo corpo docente que tem. E a PUC tem tentado expandir também essas relações internacionais. Mas como você está agora no doutorado, né? Acredito que você, diferente de mim, ainda tem esse prazer de pegar o doutorado sanduíche, né? Infelizmente, o meu estava encaminhado, mas com a pandemia foi tudo por água abaixo. Eu não acredito que o governo vá cortar todas as bolsas, mas acredito que vai diminuir bastante, porque
se já não querem custear uma bolsa em real, imagina em dólar ou em outro dinheiro. Você já estava encaminhado para o doutorado sanduíche? Você diz? Eu tava num processo, só que aí, enfim, não vale a pena. A gente não vai ser recebido por ninguém, porque não tem vacina, né? Sim. E aí novas variantes estão se formando, e acho que hoje o principal é essa emergência sanitária global, que o Brasil é chamado de para internacional, né? Enfim, o Itamaraty não faz nada. E o segundo ponto, mas eu acredito que você acha que você vai pegar, assim, ainda passando essa pandemia até o fim do ano, ver aí o exame de proficiência, fique em contato com um grupo já de pesquisa da universidade, se você quer que seja no Canadá ou outro lugar, porque é um ponto essencial, é esse contato, você ter a carta de recomendação, e a gente também me dispõe para a gente trocar uma ideia no privado, quiser alguma ajuda a mais, mas é isso. O Cássio falou que precisou sair, né? A gente já está aqui acho que umas 2 horas, né? O momento é muito bom, é de recepção, e eu vou dar da minha parte, né? Vou dar um último recadinho. Amanhã a gente tem mais uma mesa do nosso evento. A mesa de amanhã é muito legal, uma espécie de meio que mesa oficina, né? Biblioteca e recursos de pesquisa, com o Pedro Maricato, né? Que é o chefe da biblioteca, e o Felipe Labruna, nosso camarada que também está aqui no grupo. Então, vamos divulgar, né? Vamos comparecer, porque esses momentos essas horas que a gente tem estado desde ontem, elas são importantes, né? Para a gente fortalecer esse afeto, resistir junto e pensar em estratégias, né? Porque a gente não vai deixar tombar, a gente vai tombar esse governo, não as nossas pesquisas e outras áreas. É isso aí, que esse espaço seja um espaço de acolhimento aqui, repito de novo, sejam todos muito bem-vindos, os alunos novos, de outros estados, de outras universidades, os que já estão aqui na caminhada com a gente, força a gente para mais um semestre aí, e reforço o que os colegas falaram, a gente está disponível e a gente quer e precisa desse contato com vocês para saber quais são as demandas reais, se é prazo, se é disciplina, se é sanduíche, para a gente poder realmente pautar uma ação política em coisas realmente necessárias, né? A bolsa é a questão que urge já há 1 ano ou 2, mas não é a única. Inclusive saúde mental, a gente vai ter uma mesa mais adiante com a Ana Tércia também. Tá todo mundo meio que pirando, né? Já basta estar no mestrado e doutorado para ser meio pirado, tá meio cansado já de tudo. Na pandemia, então, não tem nem o que dizer. Um esforço de escrita, de pesquisar, de cumprir disciplina. Então, tem diversos outros assuntos que estão na nossa pauta que vão surgindo, né? Conforme a gente vai podendo debater. Obrigada pela presença de vocês todos. Eu não sei se Kelvin, se Márcio quer falar alguma coisa para o encerramento. Se alguém mais deseja falar, fiquem à vontade. Eu quero só agradecer, gente, muito obrigada. E dizer que a gente faz parte de um grupo que está atendendo suporte online, gratuito. Inclusive, esse grupo é da professora, quem coordena, né, é a professora da PUC, a doutora Marilena Pereira Franco, que é do Lelu também. Então, para quem precisar, enfim, desse suporte, estou à disposição para passar o contato do Instituto da professora Marilena, sabendo que é realmente gratuito. A gente começou já quase, agora está fazendo 1 ano, esse suporte a todas as famílias enlutadas, do Brasil todo, de todos os lugares, já, enfim. Então, só para dizer que qualquer coisa, eu vou chamar agora, né, no WhatsApp, estou à disposição também, a gente está à disposição para quem precisar desse suporte, tá, gente? Então, é isso, e se cuidem também, né, muito obrigada por essa noite maravilhosa, agradeço muito. Obrigado, gente. Então, um beijo até amanhã, né? Tchau, Obrigada. Pessoal. Boa noite a todos e todas. Tchau Obrigada. a todos e todas. Muito obrigada.